pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Lucas Matos na bateria. Ele já se alimentou. Aí a pegada ali já fica mais segura. Nino Bessa no piano. Grande Nino. O garotão brinca ali, ó. Isso quando crescer vai ser um pianista de mão cheia. De mãos cheias, né? E o velho Marlon sempre sorrindo, com a curtição com os colegas dele, né? Mas ele tem direito, que é o mais velho da banda. É isso aí, o Pod.com tem a produção do Paulista. Tem um paulista hoje aqui que vai estar na mesa conversando com a gente. Carlos Petit é o produtor que veio de São Paulo, bebeu água aqui da Bahia e aí não quer mais voltar. Tá certo ele. Ivo é que brinca aqui com essas imagens. Quando eu me vejo ali eu me assusto, mas tudo bem. Mas é para ficar bom para você que está assistindo e também para a gente aqui, para ter uma dinâmica boa com as imagens. Luciano Suede e Adriano Moraes, idealizadores. Eu, Jackson Costa, ator, cara de pau. Tenho que me desdobrar, né, para sobreviver. Aí fico aqui fingindo que sou apresentador. Pitoco, sem ele eu não canso de dizer, esse pod não aconteceria. É pau pra toda obra, inclusive ele toca pandeiro. Pitoco, hoje eu quero que você entre aqui para tocar pandeiro pra gente, tá certo? Ainda não aconteceu isso, pode ser hoje. É isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Não, acho que eu falei de todo mundo. Falei. Então, vou começar dizendo um poema. Eu sou lá de Itabuna, Papajaca, e tem um babalorixá, que é professor de letras ali da UESC, que tem um poeminha desse tamanho que diz assim: o demônio, lá ele, está com inveja dos governos revolucionários que se instalaram no mundo. Ai, se esses governos tivessem um poeta como instrutor. Ainda bem que o poeta é um torturado e não um torturador. Muito povos. Bomba atômica. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Maravilha. Conjuntura Atual é o nome do projeto. Nosso projeto, isso. Certo. O projeto é um site que engloba também um podcast e a gente está aqui para... Paulo, que está aqui na minha frente, né? Luiz. Olá. Fernando, Gabriel Carvalho. À sua disposição, camisa bonita do Itabuna. Itabuna, eu sou. Aí quando me perguntam aqui, eu gosto de provocar se é Bahia ou é Vitória. É Vitória ou Bahia? Eu falo nenhum dos dois, que é tudo a mesma porcaria. Claro que é brincadeira. Mas eu torço pro Itabuna, vocês não risaram. Na Bahia tem time. Na né? Bahia tem time. Itabuna. Na banda aqui, Nino é o quê? Bahia ou Vitória? Vitória? Lucas? Bahia. Ali, 2-1 ali, né? Bahia já tá ganhando ali. E aí eu torço por Itabuna. Primeiro que eu sou itabunense, sempre torci por Itabuna, mas tem uma vantagem. Agora ele até voltou a jogar. Passou um tempo sem jogar, então eu sofria menos. Bem menos. A possibilidade de perder era muito grande. Não sofria nada, na verdade. Né? Não sofria nada, só curtia com o sofrimento de Bahia e de Vitória. Maravilha. Vitória, né? Então tem aí, né? 2-2, sendo que a Major é uma autoridade, né? A gente conversou aqui com a Major Flávia. Tem, sim. Então, vocês são jornalistas, os três? Com diploma. Com diploma? Com diploma. Quanto é que tá valendo aí esse diploma? O investimento é alto, viu? Para chegar lá e fazer direitinho o curso. O custo é alto, né? O custo é alto. Não só o custo financeiro, mas também o custo de tempo e dedicação. Intelectual. Não é fácil, não. Mas agora tem o EAD. O EAD Complicado. deu uma barateada aí. Aí, Tem uns jornalistas aí que estão chegando mais tranquilos, né? Que não sofreram o que a gente sofreu lá atrás. Mais Mas difícil. Mas aí fica mais difícil também, né? Quando chega lá que... Quando o Quanto mercado mais chega, fácil... O mercado chega e engole. Engole. Não é qualquer um, não. É um foguinho fácil. de palha, assim, rápido, né? E como é que funciona essa... Sim, vocês são jornalistas, mas vocês também têm um podcast. Sim. Os três apresentam? Os três apresentam. Facilita, né? Um pouco. Bastante. Não precisa nem ter, às vezes, um convidado ou um entrevistado, né? Facilitaria se a gente pensasse igual. Mas não, Sim. o negócio é, cada um puxa para um lado, aí vem aquela debate, aquela conversa boa, e a gente acaba chegando no consenso. O importante é que no final a gente Dois chega no consenso. baianos,
2 baianos. E um Tô paulista? esperando meu título de cidadão, viu? É? Já tá merecendo. Já tenho bastante tempo de casa, né? Então Como já o tempo merece. é posto. Já merece um título de cidadão baiano, né? Soteropolitano. Sou um sotero paulistano. Como você perambula muito pela Assembleia Legislativa, pode pedir a um deputado lá. Nada, peço nada. Então, só tem uma pergunta no roteiro aqui, Vixe. sempre, do programa, Pronto. que é para falar da vida de cada um. Vamos começar com o Paulista, né? Paulista, Vamos dar as honras faz essa aí, moral, né? faz essa Aí moral. o que você puder trazer, assim, da sua memória, da sua infância, com Ah, pai, cara. mãe, avô, papagaio, periquito, torcida do Corinthians. Corintiano? Corintiano, viu, Marlon? Corintiano, viu? Só corintiano, tá? Não, cara, eu nasci em São Paulo capital, vim pra cá, morei em Osasco uma boa parte da minha vida, vim pra cá em 95, ainda menino, né? Casei, tive filho, constituí Então você família. já merece o título mesmo, né? Exatamente. Fiz publicidade, formei em jornalismo, fui estagiário de Gabriel. Ó. Gabriel, não, controvérsia. Gabriel ele- não parece, não. Mas eu era mais muito velho, novo né? e ele um estagiário muito velho. Né? Isso é bom que fique bem claro isso, né? Você Claro, que tá gravado. registra esse Tá gata. Não, então, em jornalismo para mim sempre foi um farol, algo que eu persegui. Militei na vida política, estudantil e trabalho com isso já há bastante tempo. Passei por redações, à tarde, Tribuna, o Globo, Bocão News, e Assembleia Legislativa do Estado, até que a gente fundou aí o Conjuntura Atual e estamos tocando esse projeto, né? Lutando aí nesse oceano cheio de tubarões. É, bastante Tentando- tubarão, né? Mas aí você já falou de um currículo aí na prática, né? Sim. Na profissão, que é importantíssimo. Mas não pule assim rápido, não. Tudo bem. Fale da sua infância lá em São Paulo. A minha infância em São Paulo foi em Osasco, num bairro periférico, onde a gente batia o baba, que lá a gente chamava de pelada. Pelada, né? lá, Descalço no asfalto, arrancando o tampão do Você pegar dedão. uma pelada Você aqui dá colava confusão, dele. né? Se você pegar uma Não. pelada aqui, dá confusão. Dá confusão, Da sim. confusão. Depender da pelada, né? 2 chinelinhos, um do lado do outro. Rua tranquila. Quando começava a jogar, começava a passar carro. Aqui acontece esse fenômeno Parece que também, eles ficam né? esperando a, né? Sincronizado, né? Você coloca o baba, tá tudo tranquilo. Basicamente isso. Meu avô, dono de banca de jornal, então aos domingos eu ficava lá, banca do seu Manuel, lá no Talarico, que é na Zona Leste, né? Eu era da Zona Oeste, meu avô morava na Zona Leste, família tradicional espanhola. Todo domingo todo mundo almoçava junto, uma coisa que enraizou em mim esse princípio. que eu Isso é acho que bacana, né? Uma coisa fundamental. que é, assim... A gente não tem muito isso hoje, né? E a família grande, ela já te coloca uma provocação inicial. É muita gente diferente convivendo no mesmo espaço. Então você tem que lidar com jogo de cintura, você ama todo mundo, então você lida com os diferentes desde muito cedo. E o tempo passou, meu pai veio pra cá, aí vim pra cá com 12, 13 anos. Então minha infância em São Paulo foi basicamente isso. Ouvindo rap, bastante, Racionais, Gabriel, Pensador, ouvindo samba, bastante samba também, né? Vim pra cá sempre ligado à música também, que é uma coisa que pra mim sempre foi essencial. Teatro também. Minha filha, Sofia, adora teatro, faz teatro. É, que Lá na idade ela oficina, tem? Ela tem 16 agora. Sim. Enfim, tô dando saltos, né? Mas ela mora aqui com você. Mora aqui. Sim, Mora aqui. sim. Bom, síntese é isso, né? Então, eu também ali no interior, em Itabuna, batendo baba. Você contou sua história aí, é muito semelhante com a minha. Exato. Só que lá no interior não tinha asfalto ainda, era paralelepípedo. Então o negócio era O tampão era maior, né? uma bicuda, Quando errava uma a bola. quina de paralelepípedo, era muito mais... Mas ia muito para São Paulo, que a minha mãe adora São Paulo. Sim. Então eu, com meus 5 anos, eu ia para São Paulo. Então, Bacana. comecei a conhecer essa cultura que você fala aí, né? Do asfalto, empinar-pipa. Empinar-pipa. Aqui se chama a pipa, lá a gente falou pipa, né? A gente coloca o artigo de forma equivocada. Mas é interessante. Pipa pra mim também foi. Correr atrás de pipa, quase ser atropelado. Muitas né? vezes, Cortar Aquela- a mão toda. Tinha uma cultura de que a pipa... como era? Tinha uma galera que corria atrás da pipa que estava caindo e parece que não podia usar um cabo de vassoura. Não, tinha a nada. pipa na mão, Tinha né? que pegar na mão, Tinha né? uma ética nessa É uma época, na ética, guerra, né? que não se podia ultrapassar determinados limites, senão todo mundo se juntava e quebrava o pipa. Aqui em Resolvia Salvador, assim. Quebrava o pipa, resolvia assim, quebrava o chamava pipa. quando tá de vaela, quando a raia tá de vaela. Né? Aí você tinha que pegar na mão. Mas basicamente isso, indo para estádio de futebol, que é uma das coisas que me faz muita falta, sendo corintiano aqui, eu consigo ir no estádio uma vez. Torço para que o Vitória venha para a primeira divisão, para que eu consiga ir no estádio 2 vezes.
Sim. Já faz tempo que eu faço essa torcida, né? Sim. Pô, você tem que ter, que o Itabuna chegue na primeira divisão, Pois Galícia, pois é. Demolidor de Campeões, Pois por é. onde joguei. Colo-Colo de Ilhéus, que já foi campeão Colo-Colo. baiano, né? É importante Tinha que... uma turma de que esses- futebol aqui que ficou muito longe, né? Do futebol profissional, né? Exatamente, E aí Bahia e Vitória meio que comandaram. Tomara que alguns times, esses que você citou e outros, subam mesmo para poder essa competição, né? E pra gente que torce pra time de outro lugar é importante. Paulinho também é santista aí, Gosto do Santos. sente falta disso Eu também. nem de futebol gosto, eu gosto do Santos. É. É, né? Você gosta de Pelé. Pelé, Gostava. grande Pelé. Grande Pelé. Mas é isso, basicamente isso. E aqui em Salvador eu fui estudar, colégio, aí comecei fazendo publicidade, depois transferi pro jornalismo e toquei a vida. Maravilha. Cá estou. E o AMC, que é o mestre dele aí, né? Ave Maria. Que responsa miserável. Já foi. Olha, eu sou um menino, fui criado no Largo do Tanque, aqui na periferia de Salvador, no alto do Pará. E a gente brincava, como o Luiz Fernando falou, o castigo era ficar em casa, né? Então, e eu era um menino, assim, não digo criado com vó, porque eu era danado, assim, era meio rebelde, assim. Mas minha avó, na época minha mãe já trabalhava na rua, trabalhava na Coelba, e minha avó é que era quem cuidava, essa coisa toda. Então era quem a gente temia, tinha respeito, aquela coisa toda. Mas eu gostava muito de jogar bola. Na rua em que eu morava não tinha saneamento básico. Então eu era goleiro. Olha aí que responsa. Jogava Quando a bola caía na fossa, na você fossa. passava ou na parede de alguém, no muro da casa de alguém, ou no chão. E pronto. Ou você chegava em casa com aquele fedor Você miserável de fossa. Que a bola o goleiro encaixa, né? Encaixa A a bola. bola. Bicho, aí, Carinhosamente, aquela bola cheia de esgoto, você cheio de tinha que coliformes, segurar, né? fecais. E aí a Que gente merda, segurava. Que- Literalmente. E a gente percorria todos esses bairros. Naquela época não tinha isso, meio dos anos 80, início dos anos 90, a gente não tinha essa rixa entre bairros. Tinha uma rixa de namoro, quando Sim. você pegava uns 15, 16 anos e aí começava a namorar a menina do outro bairro, os caras não gostavam, proibiam você de entrar, mas não tinha aquela coisa da agressão física nem nada, não. E aí, a certa parte da infância, do meio da infância para a adolescência, fui parar na Península de Itapajipe. A gente melhorou um pouquinho de condição e minha mãe comprou um apartamento lá no Bonfim. E aí foi uma paixão, são duas paixões que eu tenho na vida, que são, eu nem digo Salvador, é a Península de Itapajipe e a cidade de Fortaleza, onde eu tenho relações familiares muito grandes e que vou todos os anos, há mais de 30 anos em Fortaleza. E um lugar onde eu já passei muito tempo também. Então, quando eu entro lá na Península de Itapajipe, na adolescência, foi uma paixão avassaladora, né? Porque a Península de Itapajipe é um mundo à parte de Salvador. Ele tem uma dinâmica própria, as pessoas acordam lá no seu horário próprio, o comércio funciona de uma maneira bastante peculiar. E é um lugar que tem vários pontos diferentes a cada canto que você vai. Você tem ali a Rua Henrique Dias, no Bonfim, que ela é uma rua dentro do bairro, né? Não é uma rua principal. Ela é uma rua dentro do bairro que tem mansões, que tem casas maravilhosas, ainda hoje de muros baixos. Você tem o Monte Serraque também, Maravilha. é um lugar maravilhoso. Você tem a Ribeira. E você tem também a periferia da Península de Itapajipe, a Massaranduba, tem a Mangueira, tem aquela coisa toda. E então eu vivi muito isso, né, durante a infância e adolescência. Fim da infância, eu cheguei lá aos 10 anos de idade. A gente tem uma sensação, assim, de que quando chega ali tão pertinho, que tá numa cidade interior ainda, né? Completamente. A gente vive hoje uma situação tão estressante de trabalho, das notícias que a gente recebe, que a gente que tem acesso à informação, a gente fica bombardeado por uma certa realidade que deixa a gente meio estressado. Às vezes eu canso de pegar o carro, sair, vou dar um rolê na Cidade Baixa. E aí passo horas. E em casa, até a minha mulher já sabe, quando eu demoro assim de chegar, tá na Cidade Baixa. Fui lá dar uma respirada. Vou Né? lá dar uma respirada e passo pelas ruas, percorro de carro aqueles lugares onde eu morei, onde eu andei, Escola da Península. Fui expulso do Colégio da Polícia Militar. Era um tanto quanto um cara insubordinado, Muito danado. tranquilo esse tema. Igual no podcast. Gostava de ter uma cabeleira grande na adolescência, e o colégio militar você é obrigado a estar com o cabelo no padrão. O padrão é sempre naquele VO bonito, para não dizer o contrário. E aí, passado o tempo,
a gente melhorou de vida de novo, foi melhorando de vida e tal, fomos para Pituba. E na Pituba eu fui fazer faculdade, eu fiz publicidade, passei 4 anos no curso de publicidade. Antes disso tinha tentado fazer o curso de educação física, mas vi que não era minha, porque eu fui para a UFBA estudar educação física e tal, e a gente tinha aula de vôlei de praia no Porto da Barra, porque a UFBA na época não tinha uma quadra de vôlei Que de praia. maravilha. Quisera eu, né? Que aula boa. Não, mas aula aí boa, no né? final da aula de vôlei de praia, você chamava o cara pra tomar um ali no Porto da Barra. Os caras, não, eu quero tomar um suco, não sei o quê, de clorofila. Pô, bicho, suco de clorofila eu vou ter que mudar de faculdade. Não é. Aí foi pro jornalismo. Acho que no jornalismo eu é. encontro com Aí isso. você Mas vê que hoje chegou lá- deve ter bastante jornalista Chegou lá falando sobre dentro da sala do clorofila. jornalismo, dentro da sala de aula, eu tava tomando cerveja. Aí tá, fui e pra aprendi. publicidade. Nada de depois no vôlei no jornalismo. Porto da Barra, né? Jornalismo. E no jornalismo Não. eu me descobri completamente. Eu fiz o mesmo caminho de Luiz, passei por alguns veículos impressos, passei por TV, rádio. Comecei no rádio, dentro do jornalismo. E aí eu me descobri, hoje a gente está nesse projeto do Conjuntura Atual. E como a gente falou aqui nos bastidores, eu sou um cara noveleiro. Eu gosto de novelas, mas não novelas atuais e tal. Atualmente eu assisti o Pantanal, que não é uma novela atual. Mas eu gosto de ver novela dos anos 90, dos anos 80, eu acho Que ainda Acho bacana. eram boas, né? muito boas, boas na qualidade de elenco, até as histórias de realismo fantástico eram bastante interessantes, né? Então você fala aí, quer dizer, 80, 90, né? Já é uma herança do realismo fantástico mesmo, que era Dias Gomes e Jeanette Claire, que Adinaldo é Silva. anterior a isso, né? Onde as novelas brasileiras eram consideradas as melhores do mundo, né? Exatamente. E aí você tem. A gente eu, por exemplo, estou acompanhando agora a novela que morre um fotógrafo na novela, o cara que era o maior namorador da cidade, e aquelas viúvas, entre aspas, desse fotógrafo, precisam comer uma flor que cai, que ela tem um determinado dia para cair do pé e tal. Uma flor fálica. Exatamente. Não é? Exatamente. Isso é bacana, isso, assim, Muito, né? muito. É diferente, né? Quer dizer, a gente que está no dia a dia dentro de uma realidade que, infelizmente, não está tão bacana, muito dura. Terrível. Então, né? quando você chega para assistir uma coisa que tem uma viagem, né, lúdica, um realismo fantástico, é outra história, né? Tanto é que eu escolho o horário. Eu tenho uma dificuldade enorme de dormir justamente por esse bombardeio de informações. A gente tanto recebe quanto produz informação o tempo todo. Então, a cabeça, para você desacelerar, ela leva um certo tempo. E aí o meu tempo de desaceleração é pegar novela antiga, meia-noite, e é como se fosse novela de niná, porque no meio eu olho para minha companheira e digo, vamos dormir, né? Vamos. O sono bateu. E pá, gente. E o bom da tecnologia, dos aplicativos que hoje reproduzem, é que você pode retomar no dia seguinte, de onde você parou, Exatamente. assistir de você novo. Você faz o seu tempo. Exatamente. E carinhosamente ele me chama de antigo, porque nessa novela, Pera Sou Perna, Carinhosamente, eu tô lá, entendeu? carinhosamente. Né? Eu sou uma pessoa antiga. Ulisses! Ulisses é a minha primeira novela, né? Minha Bacana. primeira novela. E você, Paulo? Vamos lá, eu sou quarto filho de família de minha mãe e meu pai são santistas, por isso que eu torço pro Santos. Não só por isso, eu torço pro Santos porque o Santos é o Santos, né? Então, meu pai veio morar em Salvador em 78, eu nasci em 79, e minha vida toda foi muito essa inspiração de Santos, né? Eu tenho muito essa realidade. Santos, a realidade de meu avô sempre mexeu com o jornal A Tribuna, política, e essa referência de meu avô vem minha vida toda. Seu avô, então, deve ter visto certamente Pelé jogar, né? Viu. No Santos. Meu avô era corintiano, mas Sim. morreu feliz. Mas aí- Conta essa história. Mas morreu feliz. se Pelé jogasse no Exatamente. Corinthians... Porque naquela seu avô- época não tinha. Aí ninguém ia aguentar a gente, hein, velho? Contra A o gente já é Corinthians. chato. Contra o Ia. Corinthians. Pelé não tinha pra tem. ninguém mais, né? A gente já é insuportável. Se Pelé duro. tivesse jogado lá, meu É amigo, duro. Ave Maria. Mas aí é isso. Aí meu pai veio morar aqui, aí eu nasci. E minha vida toda foi muito pautada nisso. A questão de liderança, movimento estudantil, dentro de escola. Eu fui fazer faculdade, me envolvi com o movimento estudantil, mas sempre estava estagiando. Então, estagiei em jornais, em rádio. E me formei em jornalismo quando o movimento estudantil permitiu, porque quando a gente faz movimento estudantil, a gente escolhe, né? Se vamos estudar ou vamos fazer a política estudantil. Então, eu fiquei 6 anos e meio na faculdade fazendo o movimento estudantil, fui presidente do DCE, fui militante de UNE. E quando eu me formei, eu fui para a CBN, para uma rádio, mas não era bem aquilo que eu queria. A política estava muito mais na minha veia e era o que me movia. Então, eu fazia muita militância, né, política. Só que quando chegou em 2008, eu tinha que separar. O Paulo profissional, ele teve que separar isso, né? Eu estava fazendo uma campanha, inclusive, de um candidato, e ele virou para mim e disse, ó,
militante eu tenho lá fora. Eu preciso de um profissional que cuide de mim aqui. Aí eu tive que escolher desde 2008, que eu já fazia campanha desde 2002, mas desde 2008 que eu faço campanha política e trabalho com marketing político, né? Além do jornalismo, que sempre tá na veia e a gente acaba fazendo. Mas eu trabalho e fiz algumas campanhas em Lauro de Freitas, na cidade de Lauro de Freitas, que foi onde eu me criei, onde eu vivi, me formei, inclusive. E saí de Lauro de Freitas e fui desbravar. E na eleição passada, né, do ano passado, eu estava em Brasília fazendo campanha. Esses dois grandes colegas, o Gabriel, a gente chegou a trabalhar junto em um projeto Cimental esse Brasil. Cimental esse Brasil. De criação de gado. Criação de gado, onde em 2005 a gente fazia um site e um programa de rádio para um site. Para assim, criadores de gado. Então a gente já estava fazendo este Jornalismo processo, segmentado. este processo de jornalismo internet em 2005. Então, uma realidade bem lá atrás que a gente já vinha com esse pioneirismo. O Luiz Fernando também que trabalhou. Ele já trabalhou com sites. Quando eu fazia prefeitura, assessorava a prefeitura, ele já trabalhava nos sites, ele que pegava no meu pé e fazia Ligava, ele às vezes não me atendia. Seu prefeito tá assim, eu falei, não, calma que o prefeito vai atender, o prefeito vai, mas então assim, e tem sempre essa amizade, a gente tá sempre rodando, e eu em Brasília fazendo campanha, a gente começou a fazer o podcast, o Liga, o Conjuntura, e a gente começou a conversar, e era um bate-papo semanal, toda quinta-feira a gente parava, ligava o Zoom, Era e remoto. transmitia, e começou a dar certo, e começou a funcionar. E o que é bacana é que assim, a gente se completa, apesar de cada um pensar de um jeito, né? O que é interessante desse trio aqui, que assim, a gente fez, poxa, peraí, isso aqui não vai dar certo. Quem olha assim, quem conhece os três, fala assim, Começa a rapaz, ligar pra um, ligar pra outro e fala, não, vem cá, você se dá bem com fulano, Sim, rapaz? Como é que você consegue ficar ficando o na mais mesa? interessante é isso. É pergunta assim, vem cá, você não briga muito com o Luiz, não? Eu fiz, a gente briga muito, briga demais, né? No off a gente briga demais. As pessoas acham, por essas diferenças, que de fato, na hora da confusão, que tem. Mas não, muito pelo contrário, a gente tá todo bate-papo da gente, a gente aprende muito, né? E passa muito isso também, eu brinco muito, que é um papo muito cabeção, né? Não é chato, é um podcast chato, porque não é todo mundo que quer saber de política. Passar uma né? hora e meia ouvindo. Uma hora e meia ouvindo política, aquela coisa dura, a gente analisando, não, mas peraí, pode ser isso, não pode ser. É de fato uma coisa mais densa, mais dura, mas é o que é preciso. Mas que a gente A sempre gente busca acredita deixar muito. leve. A gente... E assim, a gente deixa o papo leve, porque assim, a gente precisa entregar a política de uma forma mais transparente para as pessoas. O projeto é muito isso. A gente precisa entregar essa política transparente, porque todo mundo virou cientista político, se a gente parar para pensar nos últimos anos, né? Nesse país. todo mundo tem dureza. opinião, né? Todo mundo é médico, todo mundo é técnico de futebol e agora todo mundo é cientista político. Né? É uma dureza. Eu tava com dor de cabeça, o cara ali receita. Eu já cheguei, eu trabalhava, eu assessorava um prefeito que era médico. O cara falou, não estou gripado, eu receitei para ele o remédio. Eu falei, nossa, peraí, o cara é médico, eu tô receitando. Todo mundo tira. Mas tá um pouco assim o técnico país, de né? futebol é a mesma coisa. Todo mundo, não, o fulano joga. Agora todo mundo é cientista Todo político. mundo ensinando Todo missa para mundo vigário, né? Assim, todo essa é a mundo realidade entende. atual, né? Não do tem país. ninguém que não saiba de política hoje nesse país. Agora, por essa diferença de cada um, eu acho que já tem chance de ser um assunto tratado de política num podcast interessante, né? Porque são pensamentos diferentes que, na verdade, se complementam, né? Exato. Se fosse os três pensando igual, Não, seria ruim. Tem uma característica da linha de pensamento mesmo, de como enxergar a política, e tem uma outra coisa. O Paulo, como estava falando, ele tem uma experiência grande no marketing político. O Gabriel já vem de assessorias de comunicação, todos passaram por redações, mas o Gabriel tem uma vasta experiência em assessoria de comunicação e eu em redação. Então acaba que cada um também no segmento jornalístico sim, foi para um lado e agora se juntou todo se mundo para juntou, fazer aí é um uma novo produto. potência, né? Assim, tem tudo Então, para ser, né? E a gente vive um momento que eu acho que talvez dos mais delicados da história, né, política do país, que é preciso é preciso todo ser humano ter uma ação política mesmo, né? Não só nos seus afazeres, mas ter uma consciência da política para não ser Sim. mais uma vez enganado como acontece ao longo da história do Brasil, né? A política está em tudo, né? Então, assim, eu penso que vocês se juntarem para falar de política nesse momento é um prato cheio, assim, né? E olha, o fato da gente pensar diferente ajuda muito a deixar o convidado à vontade.
Por quê? O cara chega lá e ele tem informações preliminares da assessoria dele. Olha, o Luiz Fernando pensa assim, o Paulo pensa assado e o Gabriel pensa cozido. Então, quando chega na bancada que a gente vai entrevistar, ele pega uma entrevista balanceada. Então, o próprio entrevistado ele fica mais à vontade, não fica preso a um formato ou a uma linha de pensamento específica. Ele confronta ali com 3 linhas diferentes. Então, isso deixa ele muito à vontade. A vice-prefeita de Salvador, ela foi uma das nossas entrevistadas e ela disse isso. Ela, olha, a primeira vez que eu fiquei assim mais tranquila com relação a certas respostas, porque vocês levaram de uma maneira muito interessante. Então, isso é o gratificante e a gente vê que o que a gente planejou teoricamente está funcionando na prática. Tem uma coisa assim que é um banho de civilidade. Então a gente pode discordar, pode brigar no bom sentido, mas sempre dentro de uma esfera em que a gente tenta se compreender. E a gente está precisando disso. Além de analisar, de sermos bombardeados o tempo todo com essa violência no embate político, a gente precisa, enquanto pessoas que estudam e se dedicam à cobertura política, procurar saídas. Porque senão a gente está... E aí você trouxe uma coisa que a gente, graças a Deus, a gente ultrapassou um pouco, que foi uma falta de civilidade, né? Exatamente. Uma das coisas que eu mais falava a respeito do presidente que saiu, graças a Deus, é que o cara não tinha o mínimo de civilidade. Você pode discordar, Perfeito. mas você tem que ter civilidade. Hoje a gente está discutindo imposto, né? A gente estava discutindo se o remédio para a Covid-19 era um antiparasitário ou se era um outro tipo eram discussões completamente esquisitas, né? Hoje a gente discute a realidade do país, a realidade que as pessoas querem viver, se é com imposto, se é sem imposto, como é que funciona. Você trouxe uma coisa na sua fala aí que eu acho interessante, que é o seguinte, com relação à imprensa, de modo geral, né? Porque muitas vezes a pessoa é chamada para dar uma entrevista em determinado veículo, que pode ser um jornal, que pode ser uma televisão, que pode ser uma rádio, e ele pode não ficar à vontade para falar o que ele pensa, porque aquela determinada imprensa tem alguma tendência, né? Sim. Como é que está assim hoje? Como é que vocês veem esse cenário hoje, que é muito mais delicado, assim, uma mentira hoje, quer dizer, já é uma coisa cultural, ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira, parece que é mais difícil de saber, né? Como é que vocês veem isso com relação à imprensa? Como é que está a imprensa hoje, né, no papel que tem que ser da imprensa de não ter tendências, vamos dizer assim? A gente falou muito aqui, né? Que tem jornalista e jornalista, né? Infelizmente, o mercado tem gente que já entrega a linha editorial no título. E não é bem assim, né? Eu acho que o mais importante para o jornalista é a notícia, né? E as pessoas estão no processo e todo mundo eu quero convencê-lo, né? Eu vou fazer aqui uma nota porque eu quero convencê-lo. Não é assim. Eu sou muito... Eu quero abrir a cabeça do cidadão e falar assim, ó, pense. Só quero fazer, pense. Às vezes, eu nem concordo com o que eu digo, Jackson. Sendo bem sincero, já fiz algumas provocações. Eu falei, rapaz, eu vou provocar. Eu vou começar a falar assim, porque as pessoas vão começar a se perguntar se o que eu estou falando é verdade. Porque o meu maior interesse é fazer a pessoa pensar. Eu não quero saber, tipo, quando eu que venho do marketing político, eu não quero convencê-lo a votar no cara porque tem que votar no meu eleitor. Eu quero convencê-lo que o meu candidato é a melhor opção. Então eu preciso abrir a cabeça do cidadão, no sentido figurado, pelo amor de Deus, ele pensar. Fazer né? ele pensar, né? Fazer com que ele pense. E, não é, e às vezes a imprensa não tem isso. A imprensa é muito direcionada. E o colega de imprensa não é nem o candidato, o presidente ou o gestor. Porque, por exemplo, o pessoal falava, você tem o jornal A, o jornal B que batia no presidente. Continua batendo no presidente. Bate na instituição presidente. Então, assim, o Estadão bate, a Folha de São Paulo bate. Continua batendo no presidente, porque ele bate no cargo do presidente da República. Né? Ele não está preocupado em defender A ou B. O papel daquele jornalista é só bater. Então, é esse o papel do jornalista, é acirrar isso. É uma forma como eu penso. Então, assim, eu acho que o nosso papel aqui é muito mais provocar mesmo e fazer com que as pessoas pensem. Mas, infelizmente, não é o que é o geral, não é, a gente não vê isso. Hoje a gente vê uma imprensa um pouco mais direcionada, carregando na caneta, seja a cor vermelha ou seja a cor azul, mas carrega no texto e
entrega. Eu acho que não é muito isso, não. Eu acho que tem que dar o espaço, vamos dar notícia, o fato é este, e vamos pensar. Pensa aí, gente, o que vocês acham disso? A gente provoca muito, todos os políticos estão lá e falam assim, qual é o papel da educação dentro do processo político? A gente provoca demais. Então, assim, qualquer político que senta com a gente fala, não. E o que vocês têm feito para trazer a universidade, para trazer a escola para dentro da gestão? Eles assustam. Inventam alguma coisa. Né? Precisam ter, mas isso tinha que ser a prioridade. Isso é o 00. Né? Antes do 01, o que eu vou fazer? Não, preciso trazer quem pensa. Quem pensa é aluno, quem pensa é estudante. Isso não está hoje na política. Isso não está na política. Hoje querem fazer o contrário. Hoje eu quero a política, que é o jornalista, para convencer o cidadão. Não é esse. Está aqui para fazer pensar. Eu acho que esse papel que a gente faz, esse exercício aqui, o podcast trouxe muito isso. É verdade. Porque o programa de rádio e a TV... 5 minutos. Aí você tem um político por 5 minutos, um político por 15 minutos. Não é nada, minutos. né? Mas o jornalista já chega apertando, faz 3 perguntas polêmicas, porque o cara quer... Não dá tempo dele responder. Não dá tempo de nada. Então, assim, é o que você começou o programa fazendo. Eu quero saber sobre sua vida. Quem é você? Quando o político já chega e a gente já desarma ele desse jeito, o cara fica feliz da vida. O cara fica tranquilo. Aí você de lá, você extrai o que você quiser de informação e você começa a bater um papo assim, fica um negócio muito mais confortável. Não é isso? Concordam? Concordamos. Com que parte? Agora que vem a discordância boa. Nada, que isso, a gente concorda assim. O jornalismo tem lado, Jackson, que é o interesse público. E disso é Levi Vasconcelos, que é um dos grandes baluartes do jornalismo baiano. O jornalismo tem lado, é o interesse público. O que a gente percebe hoje no nosso mercado de jornalismo é que você teve uma enxurrada de profissionais jogados num mercado que está sucateado, assim como a indústria fonográfica. O mercado de jornalismo está passando por um processo de deterioração avançada. Então você tem um jornalismo declarativo, como imposição praticamente. Então você tem muita gente ganhando muito pouco dinheiro, com muito pouco tempo para pensar e apurar a informação. Então a quantidade de informação ela é imensa. Você acaba ouvindo uma fonte e não depurando o que ela disse, nem contrapondo o que ela disse. Você simplesmente reproduz o que ela disse. E sequer, às vezes, checando o que ela disse. Você nem checa. Né? Então você tem um problema no jornalismo profissional que você precisa corrigir. Não existe jornalismo em tempo real. Eu estou convencido disso. O jornalismo depende de depuração e de checagem. Você vai diminuir esse tempo por conta da dinâmica do nosso tempo, da contemporaneidade, mas você não pode deixar de cumprir determinados preceitos básicos para produzir o bom jornalismo. E o bom jornalismo exige que você cheque a informação, que você depure, que você reflita sobre aquilo, que você leia um poema, ouça uma música, que vá na esquina, que você tome banho de gente. Costumo dizer que o jornalista precisa andar no centro da cidade, precisa conhecer a península, Itapaz de Pano, precisa correr trecho, porque ele precisa entender e decodificar e contextualizar tudo que ele produz enquanto texto, áudio, audiovisual, enfim, o conteúdo dele precisa estar dentro desse cenário. E aí a gente percebe uma complexidade, né? É. Você falou de uma coisa do mercado, eu vou dizer um poema, só por causa de uma frase, tá? Pra gente falar desse poema, do que você trouxe aí, que é o mercado. O mercado Sim. é uma selva, né? Sim. E às vezes o cara tem um propósito e ele tem que ser forte para ele não desviar por conta do mercado. Aí, Augusto dos Anjos, ele fala assim, versos íntimos, vês... Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, aí a frase é essa. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Então, Perfeito. Você trouxe a coisa do mercado, né? Então, o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera, né? Como não ser devorado e nem ser fera para ficar batendo, né, com a mesma moeda Perfeito. Nesse mundo né? Aí a gente traz para o conjuntura um pouco disso, não se tornar fera, tendo os 3 pensamentos diferentes em muitos momentos, não necessariamente divergentes, Sim. diferentes, formas diferentes de abordagem, até pelo que pudemos trazer aqui de experiências de vida diferentes, diferentes de informações diferentes,
a gente procura deixar o convidado muito à vontade. Nós não nos propomos a fazer o jornalismo do constrangimento e da lacração, Sim. que é outra tendência. Aí você fica numa piada rasa que estoura de audiência, Exatamente. mas no outro dia ela se esvaiu. Vira Ela foi embrulho de embora. peixe. Ela vira embrulho de peixe ou o jornal que serve para o cachorro fazer xixi. Para os dejetos animais. Exatamente. Dos animais domésticos. Isso contribui muito para o emburrecimento da população. Nós estamos convencidos disso, embora briguemos com os números. Porque o cruzamento entre a qualidade e a quantidade determina também, na audiência, determina também como os anúncios virão, como viabilizar o mercado, como viabilizar economicamente aquilo que você produz. Então esse é o nosso grande dilema, é como tornar isso que a gente está pensando em ser legal, atrativo do ponto de vista de audiência e atrativo do ponto de vista comercial. Daí o que você falou da importância do podcast, né? Porque não tem um patrão fazendo pressão para você render aqueles números, né? Mas tem um Mas tem um mercado mercado exigindo que apertando você mais. renda para Do poder mercado anunciar. ninguém escapa ainda, assim, né? Mesmo não tendo patrão, O né? grande patrão, o mercado. É o mercado. Mas é o o grande desafio talvez tenha do novo jornalismo. Luiz levantou uma lebre muito interessante, que não há jornalismo em tempo real, de fato. Há o noticiário em tempo real. O noticiário carece de checagem dos fatos. E isso é uma coisa que a gente persegue muito, porque a falta de checagem dos fatos, ou a má checagem dos fatos, ela pode prejudicar muitas vidas, manchar biografias e tudo mais. E hoje, com esse bombardeio de informação que a gente acaba sendo sempre submetido a trocar o pneu com o carro andando, né? Porque não existe verdade absoluta, a gente está numa era de pós-verdade. Então, o que é verdade para um não é verdade para outro. A forma de enquadramento de um mesmo fato noticiado, ela pode ser diferente. A gente vê isso na TV o tempo inteiro. Por exemplo, eu vou citar nomes aqui, mas uma mesma notícia, ela na Globo News e na Jovem Pan, ela é completamente diferente, sob o ponto de vista da apuração, Duas verdades, né? Ou sob o duas ponto de vista da mentiras. narração, da narrativa. Então, o que a gente se propõe lá no Conjuntura é tentar, ao máximo, se policiar e se despir desses pré-julgamentos, né? A gente tenta ser fiel aos fatos, porque um dos grandes males do jornalismo contemporâneo é justamente o jornalismo declarativo, de declaração. Ah, não, o cabra ali disse que Jackson é feio, o outro disse que Jackson é bonito. Jackson, por quê? O que é que você acha de fulano que disse que você é feio? Ah, não, eu não gosto de fulano, já fulano é assim, é assado. E aí acaba que os fatos, propriamente ditos, são pouco investigados e são pouco afunilados. A gente não vê mais. E pouco importa aí nesse jogo, né? Exatamente. É mais criar, espetacularizar aí, né? Né? Isso. Por exemplo, hoje a gente não vê a figura da reportagem especial nos jornais. A gente vê o factual, a gente abre o jornal de hoje, ele é o retrato do que aconteceu ontem. Então você não tem ali um furo de reportagem, você não tem uma novidade, uma informação de utilidade pública propriamente dita. Você tem um assunto requentado de ontem e que você hoje já viu o desdobramento, mas que no jornal está ali o completamente passado. Uma coisa que eu vejo muito também na mídia, assim, principalmente a mídia televisiva, é induzir o povo a uma resposta que eles querem, né? Então, não pergunta às vezes o que é que você acha disso, como é que você vê. Isso é Fala cruel. assim, isso aqui é bom, não é? A pessoa fica ali refém de uma coisa que é gigante, né? Assim, né? Uma mídia que é poderosa e ela tem medo. Sim. Quantas pessoas já vão construindo. respondendo, eu gosto, às vezes nem gosta, nem sabe o que é, né? É o refém do Nem factual, pensou. né? O cara já induz para facilitar a edição, para facilitar a gente resposta, que- o tempo. Aí eu vou trazer uma coisa aqui para você ver o que é uma figura. Eu acho que eu já falei aqui desse acontecimento. Eu estava na minha casa quando eu tinha televisão. Eu tenho uns 11 anos que na minha casa não tem televisão. E aí eu estava assistindo o BATV e Roberto Mendes era a atração musical, né, que fica ali do lado da bancada. Aí o jornalista, que era Sodak até, ainda é ele, né, lá, ele levanta e começa a falar na bancada a respeito da carne de soja e falar das qualidades e propriedades, né? Aí via-se que era uma matéria vendida ali. Aí ele levanta e chega assim, Roberto, você come carne de soja? Ele fala, nem enganado. Não, só enganado.
O Sodak foi maravilhoso, que ele riu. Eu ri na minha casa e ele riu, né? Mas ele voltou para a câmera, chamou a matéria, já tinha uma repórter no supermercado, falando, estamos aqui no supermercado, vamos conversar com a Dona Maria. Dona Maria, a senhora come carne de soja? Ela, é a primeira coisa que eu pego, ou seja, era tudo, né? Combinado. Tava tudo Combinado. no jogo. Aí ela falou isso e tal, aí ela, dali do supermercado, chamou uma nutricionista que falou milhões sobre a carne de soja, volta para o estúdio, ele chega para Roberto Mendes e fala assim, e aí, agora você come carne de soja? Ele só enganado. Então, assim, nem todo mundo é Roberto Mendes. Eu não sei se eu faria isso, Exatamente. entendeu? Olha a coragem desse cidadão. Ele estava ali para divulgar o show dele, embora, né, é bom para ele, mas eu penso que é muito bom para a televisão Sim, também. sim. Então há uma troca ali e tal, né? Você vê no ano passado, retrasado, estava tendo aí um boom do preço da carne, o preço da carne estava lá nas alturas e tal. E começaram a surgir matérias da importância do pé de galinha para o colágeno, que comer pé de galinha é gostoso e tal. Vamos convir, nem todo mundo gosta, né, de pé de galinha. E essa matéria, por que foi feita justo nesse momento, né? Né, Ninguém nunca falou mas- de pé de galinha, galinha, né? A importância do pé de galinha. Como pro Só para colágeno. vender cosmético. Não é? Você vê como funciona às vezes, né? Sim. Então, Até porque o. Esse é o lado lado É ruim como do o Luiz jornalismo, Luiz da falou. comunicação, né? A gente tá, de certa forma, e não tem como escapar, submetido ao mercado. Quem anuncia nos grandes telejornais? Bancos, concessionárias, financeiras e tal. Então a gente acaba. Fabricantes de frango, quer dizer, fabricantes não que não se fabrica frango, mas mas. quase se fabrica, É. né? O cara É uma fábrica. nasce e é abatido. É uma em 30 indústria. dias. É quase uma que indústria. uma indústria, É. né? É uma indústria indústria. pesadíssima. Do frango, e aí você acaba. Isso acaba interferindo no jornalismo, porque quer queira ou quer não, entra na pauta. O né? grande lance é a gente conseguir, o grande desafio do jornalismo, na minha opinião, é a gente conseguir diferenciar para o público o seguinte: isso daqui é pago. Estou sendo honesto com você, eu estou sendo pago para isso, mas estou fazendo da melhor forma possível e mais honesto. E você tem os órgãos responsáveis para poder avalizar isso. Se eu falar uma mentira, ou escrever uma mentira sobre isso que eu estou sendo pago para dizer, eu serei punido. Beleza? Beleza. Isso serve para as ideologias também, políticas, dogmas e doutrinárias. E, no meio de tudo isso, as grandes reportagens. Isso não, isso é jornalismo. Como é que você vai separar isso nesse caos que a gente vive? É que é o difícil. É a minha pergunta aqui que eu estou pensando é exatamente o que você já está respondendo aí. Como é que a gente deixa isso? Como é que o jornalismo pode deixar isso claro para o público? Com essa era da fake news aí, né? Precisa criar mecanismos e precisa que o jornalismo profissional seja acompanhado de conselho, fiscalização. A gente precisa respaldar o nosso sindicato, a gente precisa respaldar a federação, a gente precisa respaldar os mecanismos de análise disso. Porque a população, hoje, com as redes sociais, e já há bastante tempo com as redes sociais, né? Eu dou muita risada quando falam para mim assim, com o advento da internet, eu digo, não, calma, já faz tempo, vamos falar de outras coisas. Os desafios são outros. Mas todo mundo virou um propagador de informação. Se nós analisarmos, antes era um falando para muitos, hoje são muitos falando para muitos, e você tendo o WhatsApp como principal ferramenta de distribuição de informação. Aí, onde é que você viu? Eu vi Como na é que internet. você controla isso? Não é mais nem isso, eu recebi no WhatsApp. É isso, o vi na internet eu recebi no WhatsApp. Que já é um desdobramento do vir na internet. Então, assim, ele só recebe da rede segura dele. Minha mãe, que tem 68 anos e que vai assistir isso, amarradona porque eu tô falando com você, ela é sua fã, e Maravilha. vai falar o seguinte: eu recebo isso das pessoas que eu confio, como eu não vou acreditar nessa informação? Uhum. E como é que o jornalismo profissional vai conseguir furar essa bolha? Porque não adianta passar na Globo, na Record, na sua emissora preferida, ou no seu canal de YouTube preferido, ou no seu veículo de imprensa preferido. O importante é o que você recebe, é o canal de distribuição. E aí você falando dessas emissoras que dominam, né, Sim. de alguma forma, há muitos, muitos anos, muita gente nasceu e já existia, né? Sim. É difícil, às vezes, não acreditar, porque a pessoa dá uma credibilidade, né, naquele veículo ali, que às vezes tem artistas que ela admira, Sim. que estão ali, né, deixando aquilo, uma notícia, às vezes, até credibilizando a notícia, entre Perfeito. aspas, né, porque a pessoa, né, enfim,
fica mais difícil, né? Fica. Mas o que a gente percebe, e os números dizem isso, é que essa audiência está migrando. Sim. Está migrando. Graças Então, assim, as a pessoas de Deus. 69 anos, ela ainda assiste o Jornal Nacional dizendo assim, ela para jantar vendo o Jornal Nacional. A pessoa de 55 já não faz mais isso. Graças a Deus. A né? pessoa de 45, que é a nossa geração aqui, nem vê. Uma mais nova nem liga a TV. A turma mais nova, meu Nem amigo, liga. não tem TV em casa, Graças a Deus. é computador. Agora, é um graças a Deus com uma aspas enorme, porque ele pode estar olhando só aquilo da bolha dele. Pronto, Exatamente. eu queria Aí a gente falar vai entrar sobre nesse ele. desafio. Exatamente. Sim. O que é que acontece? Se no passado a gente vivia nessas grandes bolhas geridas pelos grandes meios de comunicação, hoje a gente vive em pequenas bolhas. O que é que acontece? A inteligência artificial, você tem aí um autorrastreador. O cara aí tá descobrindo tudo que você gosta. O tipo de cabelo que você gosta de ver nas pessoas, o tipo de comida que ela gosta no almoço, no jantar e tal. E aí as pessoas vão se acostumando a ver sempre na palma da mão aquilo que ela gosta e não querem ser contrariada. E quando é contrariado, por exemplo, que aparece no feed dela ali, numa rede social, alguém que pensa da maneira diferente, ela passa para cima. E desiste, ela cancela a pessoa ali, sem a pessoa sequer saber que está sendo cancelada. Aqui, né? Exatamente. E aí, isso aí, de certa forma, é preocupante, porque você aí, antes, com os grandes meios, você criava várias sociedades, não, algumas sociedades, agora você cria várias sociedades ali, e que estão numa colmeia de abelha ali, numa loucura que você não imagina o que é que se passa na cabeça dessas pessoas. E você traz uma coisa aí, Gabriel, que é interessante, que é o seguinte, é o não diálogo, né? O poder está na minha mão, faz assim, ó, você, eu não quero nem argumentar, nem... Não. E aí perde-se muito, né? Tem um fator, inclusive eu bagunçava muito nas duas últimas campanhas presidenciais. O pessoal falava assim, abra o meu Facebook, meu Instagram, só aparece do candidato à oposição. Eu falei assim, se você parar de ficar criticando, xingando, batendo lá, porque assim, o algoritmo vai achar o quê? Pô, se ele tá comentando essa publicação é porque ele gosta. Ele Ele gosta. se interessou. Então, se ele gosta, eu vou mandar mais pra ele. Aí pega mais publicações Vira uma presa, né? do presidente que você não gosta. E sempre teve essa polarização nas duas. Então, assim, evite. Não gostou? Passa. Segue. Mas quando você comenta, que você critica, é porque não sabe. Se você xingou, se você elogiou, mas você interagiu com aquela publicação, ele ia falar, opa, ele gostou disso, vamos entregar mais. Mas, por isso que eu digo assim, eu gosto desse caminho assim, o meu caminho é provocar. Eu gosto de provocar as pessoas. Eu tenho muito isso. Meus amigos que são bolsonaristas acham que eu sou petista, meus amigos que são petistas acham que eu sou bolsonarista. Então, assim, isso é pra mim, mas não tô preocupado. Eu tô preocupado em provocar. Eu quero chegar e a pessoa compreender que ela pode um pouco mais sair dessa dicotomia. Eu acho que o ser humano é mais do que isso, né? Eu tenho isso com o futebol. Isso aí, ninguém. Se alguém falar pra mim, discutir do primeiro ao 10º jogador melhor do mundo, se não for o Pelé, entre os 10, os 10 melhores são Pelé. Depois a gente vai discutir o 11º em diante. Mas eu conconcordo com você. Tem gente que não. Não, mas isso pra mim não tem discussão. Acho que o Rivelino fica em terceiro. Rivelino disputando ali com o Maradona. Entendeu? Mas Bobô entra onde aí? Mas interessante ele falar de Rivelino, e ele tem alguma semelhança com o Rivelino. Tem a canhota. Não, mas tem alguma coisa onde... Se tirar essa barba aí, a bigodeira Você vai... achar só o bigode, o olhinho fechado, o Rivelino é aquele cara assim maneiro, né? Me fez um jornalista muito feliz. Eu não dorme hoje. Um elástico, Mas então eu rapaz. acho que é muito isso. Já tem tanta coisa na nossa vida que a gente defende, que a gente pega e vai e não pode ser diferente. Se não for, por esporte cabe, né? Eu acho que eu defendo minha família, eu defendo meus amigos e não fale mal não, porque eu tô aqui pra brigar, mas tem coisa que não, né? Aí o pessoal tá indo pra tudo nisso. Você é política, é tudo, é assunto. Eu vou defender tem gente que tá feliz com taxação de Shen porque eu trabalho na Americanas e a Americanas vai recuperar o dinheiro porque tava perdendo o mercado para. Então assim, só pensa nisso aqui. Então o ser humano tá muito isso. Eu só vou defender. Por que eu estou defendendo isso? Assim, não, defenda. Mas vejam, qual lado? O que você está fazendo? Ninguém compreende. Não é só a verdade e a mentira. São duas verdades e duas mentiras. Foi o que eu falei da emissora de televisão. Às vezes as duas estão mentindo. As duas estão mentindo de forma diferente, né? Às vezes as duas estão mentindo para você e você tá lá assistindo e acreditando e brigando.
destruindo família, grupo de WhatsApp. Mas grupo de WhatsApp é um absurdo. De família? Loucura. É uma loucura. Então, assim, a gente precisa sair um pouco disso, né? Então, assim, eu sou o cara que provoca mesmo, eu gosto disso, eu tenho isso em mim. Brigo muito, porque as pessoas às vezes não compreendem. Mas briga quem quer. Eu não brigo. Para brigar tem que ter dois brigando. Então eu provoco, saio. Mas não leva pro coração, Não é né? pro coração. É igual o Não cara pro que coração. solta um cordão cheiroso na sala de aula. Eu sou esse cidadão. Muita gente fala assim, pô, você é o cara mais ativo do grupo. Eu fiz, não, eu chego lá, eu provoco e saio. Eu E deixo some. vocês discutindo. Ativos são vocês, eu só provoco. Eu faço muito isso, esse exercício. Eu gosto disso, eu acho que é um papel do jornalismo que está esquecido. Eu, quando trabalho em assessoria de prefeitura, teve uma vez que um jornalista falou assim, pô, eu queria você ter alguma notícia aqui? Eu fiz, cara, eu vou lhe ser bem sincero, aqui eu tenho release, eu tenho matéria oficial da prefeitura. Você quer notícia? Toma um café com a tia ali, vai na tiazinha do café, senta com ela, toma um cafezinho com ela, 5 minutos tu vai saber tudo o que está acontecendo nessa cidade. Mas aí vai ter no meio notícia e fofoca. Ou vai no Mas salão, eu né? entendo. Como o povo diz, né? Que no Mas salão de tá beleza você certíssimo. sabe. A fofoca faz parte do Faz parte, eu jornalismo. tô né? sacaneando. Só precisa checar. Exatamente. O cara vai pegar a informação ali e vai checar a informação e vai virar uma notícia. Porque assim, o meu papel enquanto assessor... É, naquele dá entregar o momento, release, é entregar o pô. release. Eu tô defendendo o Isso meu. é outra coisa. Nossos colegas estão ficando preguiçosos. Exato. Ele liga pra produzir, ele pergunta, vem cá, você tem a resposta? Tem a resposta. Não, agora você falou, eu me lembrei de um caos desses da política. Uma pessoa que eu conheço da política disse que nos anos 70, Antônio Carlos, quando queria macular a imagem de alguém, Antônio Carlos Magalhães, o original. governador, senador. E aí, quando ele queria macular a imagem de alguém no interior, ele mandava uma grana para um cara lá e tal, cara mais de credibilidade na cidade, e o cara chegava na barbearia. E aí esculhambava. Fulano, não sei o quê, a mulher trai, que antigamente era na honra, pessoal, né? Que as ofensas rolavam. E hoje também ainda rola muito. E aí criava-se um burburinho na cidade, e o cara ficava com aquela fama ali e tipo, missão cumprida com sucesso. Dá. E hoje é a rede social que tem esse papel, Que né? é muito mais... Espalha mais exponencial, rápido, né? É muito, né? Muito rápido, muito... Progressão Tá. geométrica. E assim, quando uma imagem, quando uma coisa acontece difamando alguém e tudo, como é que a imprensa pode desfazer? É difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Por exemplo, hoje a gente conta com um mecanismo muito interessante que são as agências de checagem, que são pouco divulgadas, ainda não estão populares como deveriam estar. Mas as agências de checagem e as próprias assessorias, hoje felizmente, até a gente tem a profissão de comunicação ainda está no limbo, mas já passa a ser observada com mais atenção. Por exemplo, eu que venho do ramo de assessoria. Antigamente, um gabinete de um político, de um deputado, de um senador, ele tinha um profissional de comunicação ali, um jornalista e tal, Equipe, né? um jornalistão, a moda antiga, que fazia o release, que ligava, marcava entrevista. Hoje já se tem equipes de comunicação. E não só de gabinete, como terceirizadas. O cara tem uma agência que tem um designer que planeja ali uma campanha. Então, a partir disso, desse caos, tem se criado uma oportunidade para os profissionais de comunicação. O profissional de comunicação, cada vez mais especializado em determinado tema, ele acaba tendo espaço. E eu acho que é por aí. É por aí que vai o caminho de combate à desinformação. Com a profissionalização justamente disso. E aí existem mecanismos como as agências de checagem, o próprio pedido de retirada de conteúdo. Então, se o cara não tem um profissional de comunicação e não tem um departamento ali que esteja alinhado e vigilante com essas coisas, acaba sendo taxada como verdade aquela calúnia ali que ele recebeu. Mas se o cara tem quem corra atrás, quem faça tirar das plataformas, quem acione um departamento jurídico e que massifique a resposta desmentindo aquilo que foi colocado a respeito dele, ele consegue. Mas ainda assim é algo muito complicado, né? Sempre Porque foi, né? Para limpar, né? Uma mancha, para né? limpar uma mancha. Antigamente se dizia que você dava manchete à informação e quando ela era negada, a rodapé. nota era de rodapé nos jornais impressos.
Hoje você tem uma dificuldade porque você teve uma politização do judiciário, ou pelo menos uma narrativa muito forte de parte de segmentos, na verdade, ideológicos, que convenceram parte da população de que o judiciário está contaminado. De modo que uma decisão judicial para retirada de uma informação, às vezes, serve mais para impulsionar uma notícia falsa do que para tirar a credibilidade dela. Falar, não, se o Alexandre de Moraes disse que isso é mentira, porque é verdade. Porque ele trabalha para o PCC. Né? São umas coisas assim, uns devaneios muito loucos que fazem parte do nosso tempo, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso com um pouco mais de profissionalismo. Eu acho que o grande desafio da gente, enquanto comunicador, todos nós dessa bancada, é dar força aos mecanismos de controle. De força, nesse sentido, de controle que eu quero dizer não é de cerceamento de liberdade, não, mas pulou fora da casinha, amigão, você vai sofrer as consequências. E sofrer as consequências é colocar um processo como o próprio Monark sofreu lá no Flow, que era um negócio estourado. Vai começar, não é ser cancelado só não, é sofrer consequências judiciais, sofrer consequências políticas, públicas. Porque são crimes, né? São crimes, isso precisa estar... Tem que ser levado a sério. Uma coisa é o erro no jornalismo, a gente também tem banalizado muito o termo fake news. Então, o erro no jornalismo, a barrigada, ela sempre existiu. Isso vai existir, porque o jornalismo trabalha numa linha tênue. Agora você tem que separar o que é erro do que é algo produzido com a intenção de macular. Exatamente. E aí a gente precisa mais profissionalismo, precisa das federações aí, insisto naquele papo que a gente já teve aqui, que é um sindicato forte, uma federação forte e um associativismo entre os profissionais da classe. A PEC do diploma está aí para tentar retomar alguma dignidade para o jornalista profissional e é importante que a gente impulsione isso, mesmo sendo divergentes. Mas, de um modo geral, a gente precisa discutir isso. O jornalismo profissional precisa discutir isso. Porque, entende, se todo mundo pode ser jornalista, a nossa função, nossa tarefa social, ela acaba indo por água abaixo. Ela não existe. Até porque a falsificação da informação ela é sofisticada. Sim. Ela vem com layout bonito, ela vem com vídeo em 4K, então... E cada vez mais... Às vezes muito mais trabalhado do que uma coisa correta, uma coisa séria, que tem compromisso, né, com a verdade, né? Agora também tem aquela grande... O grande fato, quando um cidadão de fato erra, que o assessor também só pode virar pro cara e falar assim, ó, fica tranquilo que amanhã a notícia é outra, eu não tenho o que fazer. Sim. Isso acontece e muito. Porque às vezes, de fato, a notícia, e você não vai... Eu acho que erra quem tenta também se desculpar muito. Quem entra nesse jogo, às vezes é muito mais justo e honesto, falar assim, não, de fato, errou. Assumir, né? Eu quero ser penalizado por isso, serei penalizado e pagarei por isso, acabou. Eu acho que é um caminho muito mais simples do que esse negócio de ficar embolando essa mentira, enrolando essa mentira. Porque às vezes eu já fui muito esse assessor de falar assim, ó, meu chefe, amanhã a notícia é outra, fica tranquilo. E aqui você errou. Não erre de novo, porque não é toda hora que amanhã vai ter outra notícia. Pode ser que amanhã seja a notícia, a mesma e vai ser difícil para você. É duro. Tem um exercício que a gente faz, de vez em quando a gente fala, que é o seguinte: tente se lembrar da manchete do jornal que você mais lê de 15 dias atrás. Pois é difícil, né? Não lembro. É. Dificilmente você vai pegar uma pessoa e falar, não, manchete de 15 dias atrás, espera, que dia era? Né? E aí, pegando isso que você trouxe, como trabalhar com a memória assim, do povo, né? Como é que a imprensa, como é que o jornalismo vê isso também, né? Como você está meio que criando uma cultura, né, sobre determinados assuntos para que aquilo se mantenha como uma verdade, já que é a sensação que é uma guerra entre a mentira e a verdade, né? Eu não vejo também só como mentira e verdade. Existe muito mais coisa entre o céu e o inferno que sim. A nossa van filosofia diz, né? A ideia da gente é contextualização. Acho que o trabalho do jornalista ele parte do pressuposto que é importante a gente sempre contextualizar. A contextualização por si só é uma memória. É aquilo que a gente está falando de andar, transitar e trazer. Então, quando você narra um fato, você vai trazer quem é Jackson? Jackson fez isso, fez aquilo, a primeira novela foi ali. Jackson chegou aqui do nada. O fato ele não acontece por si só. Um botão não é apertado uma vez só sem que alguma pessoa que tem uma história tenha apertado aquele botão. E essa história ser contada, e sempre ser contada,
sempre ser lembrada, faz com que as coisas se consolidem na memória. Eu acredito que esse é um exercício que eu faço para que eu possa memorizar as coisas e, como jornalista, eu trago dentro daquilo que eu produzo. Então, acho que esse é um ponto. Então, se eu vou falar de arcabouço fiscal, eu tenho que rememorar o porquê a gente precisa de um arcabouço fiscal. O que é o teto de gastos, o que foi feito antes, como é que foi feito antes. Ah, todo mundo vai ler? Acho que não, mas alguém vai ler. Então, essas pessoas, pelo menos, vão estar um pouco mais bem informadas sobre o que estão dizendo do que as outras que não leram. O desafio é tornar isso o mais popular possível, dentro dessa realidade que impõe uma jornada de trabalho de 14 horas, 16 horas, 12 horas, transporte, trânsito caótico, violência e tudo isso. A gente compete com muita informação, compete com muita energia gasta com tarefas cotidianas, mas a gente não pode dar a batalha como vencida pelo outro lado. Essa coisa da memória é interessante. Quando você falava isso, eu me lembrei de algo curioso que aconteceu aí há semanas atrás. Quando teve aquela discussão da reoneração dos combustíveis, um dos filhos do ex-presidente da República tratou de publicar um print com o litro da gasolina a R$8. E aí ele queria fazer desinformação, criar aquela confusão e tal. E ele esqueceu que no próprio print que ele publicou, estava lá a data de 2021. Que o presidente era o próprio pai. Porra, o tio aí saiu pela culatra, a galera desmoralizou em tempo real. E a questão a memória chegando aí, né? Tá ali registrado literalmente a data, né? E uma questão que o Gabriel falou e que a gente tem que ficar atento, porque assim, do jeito que a inteligência artificial tá caminhando, vai chegar uma hora que vai ser fácil pegar sua foto e fazer você falar o que quiser. Hoje a inteligência artificial, você fala assim, eu quero que você escreva uma música sobre o pôr do sol na Barra. O GPT, né? Vai lá e faz, né? Faz. E aí você fala assim, eu quero que a Anitta cante essa música, aí vai botar a voz de Anitta cantando aquela música. Então assim, acaba que você pega a foto de Anitta e botar a Anitta cantando e fala assim, a música nova de Anitta. Já desenvolveram um software coreano que ele pega ali o algoritmo da sua voz e estão pensando em relançar um álbum de canções inéditas de Elvis. Imagina. A partir daquele trecho da voz dele que foi replicado igual um DNA. E vai ter quem se emocione cantando, né? Ora, Vai ter, né? É muito doido, né? O que nos aguarda, né? Total. E assim, já é aqui, né? Não é uma coisa... Já tá chegando, lá já tá chegando. Tá mais perto do que longe. A gente imaginava um mundo virtual, né? Um metaverso e tal, mas na verdade tá aqui. Tá aqui. Esse é o metaverso. Tem algumas coisas que são desafios e a gente está discutindo ainda sexo dos anjos, né? A gente está discutindo orientação sexual, né? A gente está muito atrasado nesse debate. Enquanto sociedade, né? Muito, e assim, o desafio maior é sobreviver a isso tudo, né? Que tudo é muito sedutor, né? Tudo isso é muito sedutor, é muito rápido, é muito... Não vai ter ninguém para apertar botão para parar as máquinas. O Harari propôs num artigo muito bom, eu gosto muito dele, que parem as máquinas da inteligência artificial. Não vai rolar. Então, ou a gente aprende a lidar com isso e dá um salto, e aí falando em Brasil, ou a gente está muito errado, que a gente não vai fazer a menor ideia de como lidar com isso que já está posto. Quando você não tem nenhum controle sobre esse tipo de tecnologia, você é vitimado. Você vira um subproduto ali, Exatamente. É um ativo da corporação, da Big Tech. Nós todos somos ativos da Big Tech. Esse programa, o nosso podcast, o seu podcast, está ali dentro produzindo horas de visualizações que eles vendem. E a gente recebe um naco. Quando recebe. Então, se a gente não aprende minimamente a lidar com isso, ou entende a lógica disso, nós somos um ativo. Uma ação ali que na bolsa sobe e desce de valor e toca o barco e vamos viver nossa jornada. Então a gente está vivendo agora essa era dos podcasts, que é, como a gente já falou, né, é uma libertação, né, das grandes mídias, que não tem mais o poder que tinham, né? Uhum. Então, como é que vocês veem, assim, a partir, por exemplo, até do que vocês fazem, né, no podcast de vocês? Assim, o futuro dessa comunicação, né, não só dos podcasts, mas como que vão caminhar essas mídias, né? As oficiais, a mídia escrita, né, os jornais e... Como é que vocês avaliam isso? Eu enxergo que tudo na comunicação se complementa, né? Eu acho que o podcast... Só com um detalhezinho, né? Com a pandemia veio essa coisa da imagem. Então a gente hoje tem o rádio que tem a imagem. Isso. O que já mostra a fisionomia daquela voz que a gente ouve ali tudo, né? E o podcast é isso, né? É o rádio com imagem, né?
tudo vem para se complementar. Eu acho assim, tudo soma. Né? Você não pode fazer comunicação e falar que é só o jornal que faz, é só a rádio que faz, é só a TV que faz. Eu acho que a vantagem do podcast é tempo, né? É essa tranquilidade, é essa leveza de fazer rádio, que assim, eu aprendi a fazer rádio fazendo assim desse jeito. Então, assim, a tranquilidade, para eu fazer podcast foi muito mais fácil, porque a forma como eu fazia rádio era desse jeito. Sim. Então, eu já fazia rádio. Podcast assim, resgata não o rádio, né? câmera. Então ele resgata muito aquele rádio, não é o rádio notícia, de chegar e cantar notícia. Não é aquilo. Aquela coisa. É o rádio conversado. Né? É o rádio conversado, que Mário Kertz trouxe muito bem para Bahia. Sim, grande Mário Kertz Kertz. começou fazendo isso, e isso é fantástico. Assim, e é podcast, então a vantagem do podcast, e eu vejo muito crescimento nisso, porque assim, a Bahia começa a enxergar podcast. Eu fiz campanha no Distrito Federal, e lá você tinha muita gente, muita estrutura de podcast lá no centro-oeste do Brasil. Então, assim, eu fiz, poxa, isso cabe na Bahia, né? Tem como a gente fazer isso. E tem pessoas já começando a fazer, é um mercado que cresce. Infelizmente não é fácil, porque ao mesmo tempo que você ter tempo aqui é bom, às vezes também é difícil você conseguir parar 1 hora, 2 horas de um político que está agoniado, que ele está viajando, ou um entrevistado. Como é que você vai parar 2 horas dele para ele chegar, sentar e ficar falando, explicar que isso é bom? O podcast chega trazendo uma reflexão numa época em que o povo não quer, né? Assim, não quer refletir. Pelo menos, né? Entre aspas, não quer, né? O cara quer tudo muito rápido, né? Mas de certa forma, Precisa. um ativo do podcast é a segmentação do conteúdo. A segmentação é muito importante. Isso a gente já vivia desde o início dos anos 2000. Eu converso sempre com o Luiz. Lá no Ceará lançou-se uma emissora chamada TV Diária, que ela era 24 horas por dia, 7 dias por semana, a realidade do povo cearense. E aí, esse projeto, ele começou a incomodar a TV Globo. Por quê? Ela começou a atrair anunciantes porque São Paulo mora muito nordestino. O Rio de Janeiro tem uma fatia muito grande de nordestinos. E os próprios estados do Nordeste, se era de ver 2 horinhas por dia, quando você soma todo o conteúdo local, e 24 horas de conteúdo local por dia, ainda que não seja do seu estado, Sim. mas que seja da sua região, do Nordeste, você que está aqui na Bahia, ou você que é baiano e está em São Paulo, pô, legal, prefiro ver aqui o pessoal do Ceará do que ver o encontro com Fátima Bernardes. Entendeu? Prefiro ver Falcão fazendo um talk show aqui, do que ver o Jô Soares. Porque o cara tá falando a minha língua, tá falando a gíria que eu conheço, tá falando a... E isso, o podcast acaba que traz isso para uma realidade regional e local. Você acaba se enxergando ali naquele conteúdo, vendo o seu sotaque. Você faz um podcast que tem música, né, que tem poema. Então, o cara que minimamente... teve algum acesso à cultura, ele vai dizer, não, vou assistir Jackson, porque ele sempre mete ali um poema entre um podcast e outro, ele começa com música e tal, é disso que eu tô precisando, não quero ver só os caras lá falando o tempo todo. Ou então, tem um podcast para o cara falar sobre aves do raso da Catarina. Então, o cara de forma aprofundada, né? Não é uma coisa assim que aparece às vezes na televisão. Não é aquele 30 segundos de Bahia passou Rural. Que você nem viu, né? Exato. Exatamente. É isso, né? E se a gente pegar os números dos podcasts bem-sucedidos, você percebe que são números muito vultosos. É uma audiência muito grande. E a molecada de hoje, esse é o nosso desafio, né? O nosso aqui, dessa bancada, por exemplo, é conseguir furar essa bolha e falar com essa molecada também, porque eles são grandes consumidores disso. E o que eu percebo no mercado podcast é o seguinte, vai ter bastante, tá pipocando, e daqui a um tempo ele vai começar a funilar e vão ficar os guerreiros. Vai rolar né? o darwinismo. Como sempre, né? Sim. Desde que as TVs surgiu, disseram que o rádio acabaria, o rádio ficou. Aí depois os sites surgiram falando que o jornal impresso ia acabar. Tomou um baque, mas tá aí, o jornal impresso, tem seu NACO, tem seu mercado mais restrito, ok. Aí agora o podcast surge como só uma plataforma de áudio. O podcast, quando surge, ele não surge como audiovisual, era só áudio. Esse formato aqui é um formato que já vem de uma evolução. Exatamente. E aí você tem ele consolidado. Vão ter outros passos, outros produtos, outros formatos. E vai ficar a turma que for resistente e resiliente. Sim, aí você fala isso agora, e você tinha falado antes, quando surge assim o podcast, que é com o apelo
de coisas às vezes, né? Que é só o apelo mesmo para chamar a atenção. Sim. Esses eu acredito que não ficarão assim, né? Talvez, né, o que pode nascer aí enquanto sei lá, uma linguagem no jornalismo, né? Que façam, sei lá se a palavra é essa, mas um bom serviço para a sociedade. Sim. É o proveito que está sendo tirado por alguns podcasts desse espaço, né? Perfeito. É como lidar com aquele lugar onde você consegue ocupar e ir expandindo ou dimensioná-lo para aquilo, né? E colocar a sobrevivência dele dentro desse escopo. Né? Porque a gente no jornalismo tem uma grande dificuldade que a gente não tem nenhum tipo de educação financeira na universidade. Então a gente sonha muito às vezes e realiza pouco porque não tem o caminho da parte de execução mesmo, a parte administrativa, de empresa. Quanto vale o que eu produzo? Quanto custa o que eu produzo? Como é que eu cruzo essas duas coisas de modo a tornar a minha vida um pouco melhor? Você fala aí de jornalismo, mas isso acontece também na minha área, lá no teatro. Com certeza. A escola de teatro, ela não ensina você a sobreviver daquilo que você faz. Isso é muito como errado. se fosse uma É um utopia, preconceito, né? E só Joga que você no é uma mercado, profissão. Ela Então, não tem uma qualificação não para um tem- empreendedor da arte. não né? tem, sabe? Então isso aí é uma coisa que precisa A gente precisa rever isso. rever isso aí, né? Fundamental. Eu acho que o podcast é um pouco isso também. Muita gente ligou a câmera na pandemia e saiu falando, e isso virou um podcast. É. Agora a gente tem que ver como é que o mercado vai aceitar. Eu tô falando muito do mercado, embora eu não seja um fã do mercado, não, Sim, mas é sim. um cacoete. Mas- Porque assim, o mercado eu trago como uma São realidade funcionários do objetiva. mercado. São funcionários Todos do nós mercado. somos, de certo modo, né? Temos que chamar o mercado de É, Vossa o Excelência. mercado- Até porque... Gabriel já fala, ó, pessoal, olha pra gente aqui, tá? A gente tá aqui, vamos sobreviver. Mas é um pouco você olhar isso e saber como é que vai colocar a viabilidade econômica nisso. Se vai ser nos crowdfundings, vai ser através das empresas, do poder público, dos editais, como é que funciona isso. Isso é um espaço que a gente precisa disputar nos editais públicos. Sim. Precisa ter Também, edital né? focado no tipo de produção que a gente faz. A verba pública dentro de uma... O governo precisa começar também a entender que a comunicação precisa ter financiamento público. E não pode ser só aquela coisa. Se eu falo bem do governo, eu recebo exatamente. o meu percentual no NACO. Não, eu preciso ter uma verba pública para disputar através de edital, mostrando que o meu produto jornalístico merece ser financiado pelo Estado brasileiro. Ou pelo Estado da Bahia, ou pelo município de Salvador. Porque o direito à comunicação é constitucional. É constitucional e isso não tem sido colocado em prática. Então, assim, se eu sou amigo do governo, eu consigo. Se eu tenho relevância em audiência, eu também consigo. Beleza. Mas eu preciso ter ali uma disputa de dinheiro público. Para isso, a gente precisa de um conselho de comunicação interessante, ativo, uma federação forte, um sindicato forte. Voltando àquilo para que a gente possa fazer isso. Assim como na área de cultura. Você ter os editais novamente Exatamente. colocados, né? É. Você tem aí a Lei Paulo Gustavo, que precisa chegar na ponta. E para chegar na ponta de melhor forma possível, a gente precisa estar organizado para isso. Perfeito. Você ia falar alguma coisa? Não. Então, eu tô aqui só aprendendo. Só tá se aprendendo. Aí é bom porque um aprende com o outro, né? É verdade. Aqui nessa caneca tem assim, às vezes uma pegadinha, entendeu? Aí eu Aí você sugiro. fala. Não, eu sugiro. Ah, eu Aí eu sabia sou que ia rolar isso. Aí eu sugiro que cada um pegue uma. Pode pegar. E eu ainda vi a musiquinha só pra poder jogar. Esse aqui é seu, Gabriel. Aí, ó. Aí se quiser passar pro outro, passa. Se quiser os três responderem, respondem. Que aí o circo pega fogo, né, Adriano? Adriano tá ali só. A minha é muito curtindo. fácil, bicho. Aqui Era, grande Adriano. eu já respondi, grande Adriano. Adriano, firme. Alguém quer trocar aqui? A minha eu peguei muito fácil. Eu já falei aqui no início do programa. Rapaz, deixa eu lhe falar, nem carnaval eu fui. E aí, quem vai aqui? Deixa eu ver aqui. Você foi pro carnaval, você foi pro carnaval. Eu Aqui fui tava pra no outro Capão. carnaval, eu fui pro Capão. Vai lá. Vamos lá. O que você achou das letras das músicas do carnaval? Que maravilha. Rapaz. Sim, você não foi, mas você não ouve assim por aí, não, né? Eu não aguento abriu mais ouvir o aquele- WhatsApp e aparecia toda hora um TikTok com a música, nem Eu nada. evito algumas coisas É? da minha vida. Eu gosto de selecionar um pouquinho. Eu sou um pouquinho enjoado pra. Se pra cuida, música. né? Se eu cuida, me né? cuido, eu me cuido. Não é qualquer coisa que a gente bebe, não é coisa que a gente ouve, não é coisa que a gente come. Tem que se cuidar também nisso. Não é só não comer gordura, não comer colesterol, não. Então ouvir também é Ouvir importante. também Tem que ter qualidade. é salutar, né? Eu acho mais importante até, né? É, Acho que é exatamente. mais importante. Tem Concordo. que tomar Olha, muito cuidado com quem te ouve. concordo. É dureza. Ah. E o carnaval, infelizmente,
Eu não vou falar nada que eu sou suspeito, vou ser condenado. Velho. Você tem que falar, ainda mais um estrangeiro, assim, né? Uma pessoa que vem com um olhar também de Vai fora. lá, vai, Gabriel. O que é que você achou das músicas do Carnaval? Olha, como disse Jackson Costa aqui mais cedo, eu também vou dizer, eu sou um cara antigo. Então, eu venho de um período que na infância as referências do Carnaval de músicas de Carnaval, eram do samba reggae e do Olodum, onde havia muita letra de protesto, muita letra Sim. de reivindicação. Era uma política, né? Assim, eles faziam uma política dentro da arte ali, né? Exatamente. E depois, nos anos 90, a gente vive ali a Banda Mel, que o próprio título da música diz, foi um período de baianidade nagô, onde a gente exaltava o espírito de baianidade. E hoje a gente vive um momento completamente diferente. Eu não vou aqui criticar a produção musical. Se o cara tá ali fazendo uma letra com vários palavrões, é que ele tá, de certa forma, retratando a realidade de algum lugar. Do lugar que ele veio, da origem dele. Claro que tudo tem seus limites, né? O limite do bom senso. Inclusive, se o cara faz uma letra esculhambando as mulheres e tal, não é legal. A gente vê ninguém subjugando ninguém, seja de forma racial, seja de forma de gênero, não é legal. Mas houve produções também muito boas no Carnaval. Talvez não tenha tido a atenção devida da mídia. Sim, aí vem o papel da imprensa. O papel da imprensa. Jornalismo, né? Porque tudo há um certo inflacionamento artificial ou natural. Tem sucesso que cai na boca do povo, as pessoas cantam e tal, e junta as duas coisas, junta o gosto popular com o investimento ali da gravadora ou do escritório que representa aquele artista. E tem também o 100% artificial, que hoje você vê, se você pega aí, tem artista que você nunca viu na vida, o cara tá com 50 milhões de visualizações no YouTube, uma dupla sertaneja ali que você sabe nem quem é e tal, o cara tá com 200 milhões de seguidores, 50 milhões de visualizações no YouTube. Mas eu, de certa forma, eu como sou sempre muito otimista, eu acho que as músicas do Carnaval, assim como qualquer outro segmento, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Saí pela tangente aí. Saiu pela tangente, não foi? Saiu assim. Elegantemente. Né? Como saindo de uma corda de chiclete. Não, mas você trouxe uma coisa que eu acho legal, importante, que é assim, reflete uma sociedade, uma cultura. Sim. Então, como pode, sei lá, uma das maneiras assim da gente melhorar, né, o nível de algumas letras que às vezes são agressivas, é ir para melhorar a educação, né? É dar uma condição melhor desse povo da periferia. Porque o Olodum vem do gueto, né? O Ilê vem do gueto, vem da comunidade negra que sofre, que é oprimida e tal. E sempre produziram coisas muito boas, muito reflexivas. E na melodia também muito, muito ricas. Às vezes a gente tem um preconceito, por exemplo, com o paredão, né? Sim. Aí eu conversei aqui com a dama do pagode, e ela falando da importância do paredão dentro do que você respondeu aí, né? A importância do paredão para aquela comunidade. É o lugar onde eles se expressam. Ali é a mídia deles. Exato. Ali é a mídia deles. Sabe? Porque muitos deles não conseguem chegar. A gente falou mais cedo de podcast aqui. Quando que uma TV aberta ia imaginar receber atores e atrizes do cinema adulto, da produção cinematográfica adulta, ator pornô, pra gente dizer aqui em bom português? Era difícil. Eu não tenho registro de ter visto em Jô Soares ele ter recebido uma atriz ou um ator pornô no programa dele. E hoje no podcast o cara... E aí interage, ainda tira as dúvidas dos telespectadores ali, do internauta. E uma coisa legal, mas assim, ouvindo você falar isso, é o seguinte, aí você vai, o podcast dá oportunidade para o ser humano que está ali naquela profissão, né? Exato, qual é a realidade dele, por exatamente. que ele... Aí você vai entender alguma coisa Você mais, humaniza, né? contextualiza. Ele é um trabalhador, Exatamente, né? contextualiza, exatamente. Sim. Beleza. Não, eu vim pra cá, menino, eu passei muitos anos conhecendo a Bahia no Carnaval, viajando, aproveitava o feriado do Carnaval para poder conhecer a Chapada Diamantina. Para fugir, para pular fora. Para pular fora, ir a São Paulo, visitar a família. E... Olha, ele está fugindo mais rápido que você. Ainda fiz uma rodeio, né? Mas de 2010 para cá, eu passei quase todos os anos no Carnaval trabalhando. Como eu era editor,
eu fazia a minha agenda. Então, qual era a minha agenda? Quinta-feira, abertura do carnaval. Sexta-feira era saída do Olodum. Sábado, a do Ilê. Domingo, camarote oficial, que tinha que cobrir a política. Segunda, mudança do Garcia. E terça-feira, eu ia descansar. Então, assim, eu peguei a parte do carnaval muito gostosa. Numa dessas, eu cobri o camarote 222 e vou entrevistar o Gil. E tava uma polêmica arretada, eu não lembro qual era a música, mas era uma música do Psirico. Tava muito estourada. E Gil me deu uma resposta assim, falando, meu amigo, a gente tem que respeitar todo mundo. O que me desarmou, eu já fui cheio de pedras na mão, né? É um absurdo esse negócio, lá. Nada disso. Calma. Literalmente o preto velho, né? Sabedoria, é uma entidade. Calma. Então, assim, eu procuro fazer isso. Por exemplo, esse ano eu não aguentava mais ouvir aquela música de Luan Santana. Então, eu brinco de futebol, eu vou à praia, não sei o quê. Tocando isso em todos os lugares, em todos os CTs, na academia, eu não aguentava mais ouvir. Não tinha pra onde correr, se você fosse pra São Paulo, se fosse pra Chapada, jeito. Tava ela lá. Na Chapada, eu fui pro Capão, passei o carnaval lá, tava tocando lá, velho, não tinha lugar que você fosse que essa música não estivesse tocando. Fizeram ela em outra versão. Depois fizeram uma rocha, colocaram negócio muito louco. Aquele grupo maravilhoso de crianças africanas dançando. Também, aí você vê que ganhou uma dimensão global, né? É uma música ruim? Não sei, eu não gosto, entendeu? De boa. Mas a forma como ela é massificada num curto espaço de tempo torna ela impraticável aos meus ouvidos. Aos meus ouvidos, tá? Aí tem algumas outras coisas que pra mim são muito difíceis. Mas, por exemplo... Eu fui no Furdunço, minha filha queria ir. Eu fui, minha esposa, minha filha, sobrinhos, amigos. E a gente tentou ir atrás de Baiana, que eu acho um baita de um fenômeno interessantíssimo. Letras legais. Baiana System. Baiana System. Fenômeno, né? E esse ano, então, Russo, né? meu amigo de muitos anos. Fizemos um programa de rádio junto, chamado Soul Black, de música negra, ó, lá atrás. Também no começo de rádio universitária, Rádio Bife na FIB. Mas, enfim... Gente que não gosta de carnaval, no carnaval, entupindo a rua de carnaval. E gente de todas as classes sociais. E aí você já começa com o pessoal que também gosta de carnaval participar. Por isso que esse ano tava entupido. Uma música legal, pandemia, né? Extremamente popular. Dialoga com todas as camadas da sociedade. Olha que legal. Então a gente passa aqui, sobe num púlpito e fala só tem coisa ruim. Não. Tem coisas legais acontecendo no carnaval. Enfim, eu não sou um grande fã, entusiasta da baixaria. Mas tem um monte de gente legal que gosta. E acha... Então, assim, tudo bem. Não pode subjugar, como o Gabriel falou. A gente panfletar, a gente levar pra frente. Eu acho que o governo do estado teve uma proposta idealizada pela antiga deputada, ex-deputada Luísa Maia, que é o Estado não bancar... A lei antibaixaria. A lei antibaixaria, não bancar músicas que depreciem a mulher. Isso funciona. Se a iniciativa privada quiser vincular sua marca a isso, problema da iniciativa privada. O Estado não pode bancar isso. Se o artista quer fazer isso e vai ser popular ou não, é uma prerrogativa dele. Mas o Estado, mais uma vez, não pode patrocinar isso. O Estado não pode fazer cama para quem fala em agredir o outro. Ponto. Então você coloca os limites. Agora, o povo é soberano, velho. Exatamente. O povo é soberano. Quem sou eu para dizer que o cara é melhor ou pior porque ele gosta da música A ou B? Eu cresci na década de 80 e 90 em São Paulo ouvindo rap. Meu avô olhava para mim e falava, meu filho vai virar bandido. Entendeu? Para mim aquilo era maravilhoso. Era a realidade que eu vivia em Osasco. Então, assim, não dá pra gente subjugar. Agora, particularmente, não gosto. Também, eu concordo. E assim, você falando de Gilberto Gil... tem uma coisa semelhante quando ele disse na entrevista que ele estava no engarrafamento de trio, só se vê na Bahia, né? Sim. Estava ali esperando a hora do outro trio caminhar para ele. Aí ele sentado assim, ele disse que ele começou a gostar tanto de uma música que estava sendo tocada que ele chamou atenção, ele levantou e foi lá atrás, subir naquele palco que fica mais alto, aquela frente e o fundo do trio, né? Para olhar. Aí quando ele olhou, era o Tchan, é o Tchan. Então, assim, muitas vezes um preconceito com a letra, com a dança, com coisas, e aquele samba, né, aquele pagode que vem do recôncavo, não tem quem não dance com aquilo ali, né? Não tem quem não dance. Então, tem uma qualidade musical inconteste que muitas vezes peca, em alguns casos, né, pela música, pelo que tá, pela poesia, né, da escrita. Em algum momento eu acho que essa música de axé baiana ela se perdeu.
Eu não sei aonde, porque eu não sou um estudioso observador, mas até no momento ao Tchan mesmo, você ainda tinha uma linha, uma musicalidade, essa coisa do recôncavo, essa coisa que vinha. Chegou uma hora que tá tudo perdido. Então, assim, às vezes eu prefiro deixar lá, não é meu, não me cabe. Então, por isso que eu falei assim, não, isso aqui de fato não me cabe. Não foi. Não fui ao carnaval, poderia ter ido à Baiana, porque também é uma baita de uma banda, músicas fantásticas, mas vou ao carnaval pra ficar atrás da Fubica e de Armandinho. Cara, eu Assim, adoro. O meu carnaval Eu sempre- é esse. eu Antigo, meu, né? meu carnaval é esse. Então, assim, esse Armandinho é é o meu massa. carnaval. Então, assim, Adorava a ir atrás história é do outra, hype. então é muito bom. Aí. Então, isso pra mim, isso é carnaval. Não é o que fizeram com o carnaval. E tanto que fizeram que, por exemplo, tiveram que tirar as cordas e voltar para a origem. Não Exatamente. existia corda em trio elétrico, né? Meu pai era caminhoneiro e ficava o trio elétrico cacique do ar Precisam em cima do repensar caminhão e do meu falar. pai e saía da sede e pela cidade. Então, livre. Cada quadra que andava juntava mais gente e onde, entre aspas, todo mundo se igualava ali, né? Todo É mundo aquela no coisa, chão. né? O lucro é privado e o prejuízo é público. Socialista. É socializado. Então, quando no auge do axé na década de 90 os blocos estavam estourados com sua meia dúzia de empresários, era corda, você submete a um crivo de um grupo lá para ver se você tem pode ser esteticamente associado. as Não tinha isso. condições Pode de ser associado, sair naquele você tem que bloco. mandar Tinha foto que, pra tinha que frente. mandar uma Tinha 3x4. né? Ainda tinha esse apartheid aí que grana pra acontecia. caramba. É. Beleza, agora você pode, É. com a crise que veio aí, que o pessoal do sertanejo se apropriou da indústria e começou a ganhar muito mais dinheiro que a meia dúzia do axé, começaram a brigar antropofágico com aquele movimento canibal, né? Agora a gente precisa que o poder público entre para poder financiar essa jossa. E para financiar essa jossa tem que tirar as cordas, né? Financiar e Exatamente. mediar, né? Acaba mediando, né? Mas enfim. Mediando. Acho que é um pouco isso, né? Aí vale um programa só disso daí com gente que estuda esse trem, velho. Pelo menos a quantidade de dias do carnaval, né? Só de podcast para poder falar do próprio carnaval. É isso aí. Quarta-feira Pelo de menos. cinza e ainda o arrastão de Brau, né? O Arrastão de Brau, que esse ano teve problema, né? Teve- O Brau ficou retado. Pois é, lá, né? e ele falou de uma Porra. forma que eu Porra, gostei, tanto do que ele falou como do Também jeito que achei. ele falou. É. Ele não gostou, mas também não perdeu ali o equilíbrio dele para dizer que tem que respeitar, Tem que respeitar né? a tradição. A tradição. É isso que as Não pessoas é? esquecem. É. Existe aquele arrastão, porque Brown inventou aquele arrastão. Aí eu Exatamente. não vou fazer um arrastão de quarta-feira de cinza. Aí não respeita o cara que inventou Que inventou aquilo, né? Em vida, É um pouco o cara da tá memória. ali. É um pouco da Falta memória. Memória. Valorizar a Falta memória. As pessoas Valorizar, não fazem mais isso. é. Esse exercício de valorizar a memória, as pessoas não fazem mais isso. E aí, se tivesse Infelizmente. isso na cultura ali do carnaval como um todo, não se perdia o que Pronto. era bom, né? Para Faz o chegar no carnaval, momento que você respeita a fala, memória. acabou, cadê o Explique carnaval? por que o carnaval está É. desse jeito, mas tem uma É. memória, você tem um porquê. Quando você esquece, dureza, não adianta. Não Me sei diga o uma que coisa, discutir. quem aqui canta? A gente tem uma banda ali, a gente vai desperdiçar. Os Ah, caras eu, tão- acho que eu gosto de instrumental, velho. Eu adoro É? jazz, Ah, blues, mentira. ritmo e blues. Joga em duro. Quem canta aí? Não. Nada, tá tomando Aqui é banho o lá no- forrozeiro Eu danado. gosto de falar, só canto bebo, bicho. Parou de beber. Parou de beber. Parou de beber, só Parei para não de beber. cantar no podcast. Finge que tá bebo. Ah, escolha aí alguma coisa. Agora você vai cantar junto aqui. Se você cantar bêbado, eu finjo que tô bêbado também. Aquele não pede pra escolher. Mas o quê? Cadê? Qualquer um aí. Pô, cara, tá pensando o quê? Agora Qualquer um de 90 pra trás. Asa branca, é? Ele facilitou pra gente. Ele aliviou. Ó. Aí eles vão ter que colaborar com a gente e fazer um coro. A gente faz o coro aqui, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Os caras desse aí fica fácil, né? É, aí facilita, né? E Brasil que fornalha, nem o pé de plantação.
meu alazão. E Luiz. Hoje longe muitas léguas, nenhum pé de plantação. Faz a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão. Ei, São João. cai, pra eu voltar. É, Um salve especial pra essa não, banda banda. Grande São João da Bahia. Boa, banda. A Até quem banda- não sabe, bicho, aí sai Ainda bem aí dá pros tempo de caras. virar corintiano, viu, mano? Tem salvação ainda, né? a Tem banda? salvação, viu? Qual é o tipo, assim, falar mais do trabalho de vocês, né? Nesse grupo que vocês... Como é que vocês chegaram no grupo, assim? Como é que... Olha, eu Como surgiu a ideia, né, conversava muito com o Luiz há muitos anos. E ele, na época, num site aqui de Salvador de Notícias, e eu dizia, porra, Luiz, o nível tá muito ruim dos repórteres. A gente precisa criar conteúdo, um site para a gente escrever e tal. Aí o tempo foi passando, escrever só o texto só já deixava de ser uma realidade, o multimídia já invadia. Luiz, a gente pode comentar alguns assuntos do factual, do dia a dia, porque as análises estão muito rasas, o jornalismo está muito raso. E aí a gente foi amadurecendo a ideia. Quando foi esse ano, ano passado ainda, né, na eleição do ano passado, ele fez, Gabriel, eu conversei com o Paulo, a gente pode fazer alguma coisa aí, uma análise da campanha eleitoral, essa coisa toda, pelo Zoom, Paulo está em Brasília. Vamos fazer, eu topo. E aí ele conseguiu convencer Paulo, e ele que era o cabeça, ele começou, é o pioneiro dos três nisso aí. Luiz já fazia essas lives, aproveitou a pandemia para entrevistar autoridades pelo Instagram. E aí virou um programa de análise, né, dos três. E depois a gente foi para estúdio, foi fazer um podcast. Contei certo aí? Contou demais. Isso depois da pandemia, né? Você começou na pandemia, na eleição de 2020 para prefeito, eu senti a necessidade de começar a falar, velho. A gente olhava os sites e via um negócio meio pasteurizado, né? Aquela coisa. Aí comecei a entrevistar uma turma da política, né? Senadores, candidatos, marqueteiros. E aí isso ficou lá. Em 2020 eu fiz isso, acho que entre abril e outubro, não tive fôlego, segurei. Quando foi no ano passado, eu falei, vamos retomar. Vem eleição aí de novo, vamos retomar. Aí sozinho eu já não tinha condições. Vi uma publicação de Paulo querendo retomar também. Porque eu já fazia um outro projeto de podcast também, que era só áudio, né? Com um colega meu, Foi morar em São Paulo. Ela foi morar em São Paulo e fazia live. E A esse Liga da Política. Liga da Política, entendeu? Que é um projeto, inclusive, que voltou em outro formato agora. Mas eu já fazia isso e encaixou. O que é bacana é isso. Quando o Luiz me ligou pra falar, eu fiz, caraca, Vamos nessa. 3 pessoas assim que pensam de fato diferente e tem muito a ver. E a parte falou tanta coisa. Se alguém assistiu o que a gente falou, analisando a política, é impressionante. E a coisa aconteceu. Sem falsa modéstia, a gente cravou um monte de coisa. Quando se Muita dizia coisa. assim, Neto já ganhou a eleição, a CM Neto, a gente dizia, calma, os números, a Bahia, a eleição acontece no interior. A gente fez programas falando sobre isso. Inclusive, eu soube que ele preparou a festa, né? Tava todo... Assim, que geralmente eles fazem isso, com otimismo. Você preparou uma grande festa. Primeiro turno, sim. No Não é? primeiro turno, sim. Mas na véspera já se tinha informação de Que não... babou. Rolou um Paulo Souto 2, né? Já se tinha. Porque Sim. ele foi quase perdendo o primeiro turno. Mas faltou pouco. Mas Pra ele perder Faltou o um primeiro Kleber turno. Rosa. faltou um Ele perdeu Kleber no Rosa. primeiro turno. Exatamente. Foi a quantidade de votos. Foi. Mas aí, voltando, com o Gabriel, a gente já falava há bastante tempo, com o Luiz Eduardo Pelosi ainda aqui, que é um Luiz Eduardo Pelosi. querido jornalista, amigo nosso que mora em Portugal. referência em hoje. jornalismo de web. Também tinha uma rádio lá no começo dos anos 2000, um web, que é uma coisa que não existia aqui. Pelosi que é o biotipo de ACM Neto, né? Aquele baixinho do cabeção e tal. Inteligente pra caramba. Com o Paulinho a gente conversou, acabou que a gente sentou, mas não precisou. Sentou não, né? Virtualmente mesmo a gente fez uma reunião. Da reunião a gente já gravou no outro dia. E aí toda Deu quinta-feira a gente fazia essa roda de análise.
E vamos lá, tal. Acabou a eleição, Paulinho voltou, a gente conseguiu um financiador. Aí começamos a alugar um estúdio. Quando a gente fez conta, a gente falou, esse aluguel aqui dá pra gente montar o nosso. E aí montamos o nosso. E estamos tocando o barco. Montamos o site, aí começamos a fazer essa parte de análise. Contratamos, Já hoje a estamos gente com tem o pessoas, Léo, estamos que é o com nosso equipe estagiário, Tiago, e o Tiagão, da que é o técnica nosso técnico, de áudio e que vídeo. também é palmeirense. Né? Ele Time da modinha. Ele costuma atrás. Mas aí que maravilha, porque mostra que é possível, né? A independência mesmo, né? E tudo isso em meio a sacrifício, que a gente tem atividades profissionais paralelas. Sim, a gente não sim. tem só isso. Então, além de juntar 3 cabeças diferentes, é juntar os 3 no mesmo horário e no Sim. horário do entrevistado. Sim. E isso, quando a gente parte para um estúdio próprio, acaba que melhora um pouco a vida da gente, porque a gente acaba flexibilizando o horário. Tendo essa Antes não, liberdade, né? tendo que essa não tinha. liberdade. Mas é isso. O projeto está sendo sustentável, está tranquilo. Hoje não é o que nos Mas sustenta, tá, os e 3. como é que sustenta? Como é que ele está sendo O sustentável? projeto hoje ele tem um anúncio da Prefeitura de Salvador Sim. e outros parceiros que estão entrando, muita permuta, né? E nossa relação, velho. Hoje Sim. ainda é isso, pra gente consolidar números, para poder fazer um Media Kit legal, para poder Sim. trazer novos parceiros. Além de explorar, e estamos estudando, debruçados sobre isso, os editais públicos. Estamos convencidos de que há possibilidade, há espaço para disputar esses editais e as próprias redes que a gente tem como capitalizar em cima disso. Então a gente tem essa tríade, né? Que são as redes, os editais e os patrocinadores. E o capital Público e humano, privado. né? E o capital humano. A gente tem, graças a Deus, uma certa credibilidade de mercado pelos anos de experiência, pelas relações que mantemos com as pessoas, com os colegas, sobretudo Luiz na área de reportagem com os assessores, eu na área de assessoria com os repórteres, Paulo também na área de assessoria com os repórteres, com os editores. A gente é de uma escola que a gente não brigou muito. Embora Paulo provoque e tal, a gente não briga. A gente sempre busca uma conciliação com a galera aí para poder manter as próprias relações. Quem não tem dinheiro vai no carinho, né? Vai ganhando as pessoas Vai no jeito. pelo jeito. Como é que o Otto Alencar que diz, né? Você pode até não ter o remédio, mas a palavra que acalma, que armazena. E assim, importante, né? Essa coisa da palavra, né? Então, Isso assim, sei lá, o que a gente falou aqui, né? De alguns podcasts que apelam às vezes e como fazem uso da palavra, né? Sim. A palavra pode trazer, né? Muita coisa, né? Acho que o fundamental para dar liga nos 3 é que nós todos, independente das diferenças que temos, a gente é muito comprometido com aquilo que diz e com a escuta também. Então, às vezes a gente está na mesa, os 3 falando ao mesmo tempo, aí um para e fala, peraí, vamos aqui. Isso eu acho que é bem essencial para que a coisa dê certo e para que a coisa ganhe o punch que a gente quer que ela ganhe, a força que a gente quer que ela ganhe. A gente não vai ser estourado, grandes audiências, pelo menos nesse primeiro momento. Não vai fazer apelo para isso. Vai, porque não é a esse, nossa, não é, velho. não é. A gente é muito cioso do que a gente produz. A gente estuda bastante para falar. A gente costuma dizer isso. A gente traz para a conversa com um político, por exemplo, com a autoridade, a necessidade de fazermos o tripé, que é o que o Paulo trouxe aqui. Como é que a educação pode contribuir para o seu mandato? Como é que a universidade pode contribuir para o desenvolvimento da política pública? Porra, isso é um assunto que vai estourar? Talvez não. Mas para a gente é essencial saber que o cara está pensando isso. Se ele não estava, ele agora vai ter que colocar isso na agenda dele. E como a gente aborda muito assunto que a mídia convencional, cercada pelos deadlines, pelos formatos curtos, não consegue, a gente consegue. E aí extrai do cara coisa que nenhum outro veículo tem. E aí isso repercute. O cara diz, entrevista lá no Conjuntura, o senador fulano disse isso, o deputado disse aquilo e tal, coisas que nunca tinham dito antes em outro veículo, por conta das amarras. E aí vocês estão falando lá e eu vejo algumas semelhanças aqui também com o Pod, né? Adriano, quando me chamou para apresentar, eu não pensava em apresentar podcast, mas assim, eu faço algumas atividades que para mim elas servem como a construção também do meu repertório enquanto ator. Né? Alguma coisa eu estou aprendendo aqui que quando eu vou fazer um personagem, eu vou estar, acredito, melhor, né? Então uma das coisas foi isso, assim, a gente precisa
chegar num público, mas sem apelos, como tem sido, né, muitos por aí. Aí o que eu vejo, que eu quero falar a respeito disso, é que tem pessoas que chegam para falar e que percebem que aqui tem uma credibilidade, né? Assim, tem uma liberdade de expressão, e as pessoas às vezes são capazes de se expressar melhor, não é nem de ter coragem só de dizer o que elas não têm em outros lugares, não. Elas acabam se expressando melhor, né? Se sentem mais à vontade, né? Tivemos convidados que choraram na mesa. Isso sem Aqui apelo, também, velho. Sem aquele negócio de pirraça, de exatamente. apertar. E sem induzir para aquela coisa Exatamente. piega, de chorar. Não, é o choro massa, assim, humano, sabe? humano Natural. mesmo. Você Aqui acaba também. humanizando. Isso é legal. Isso pra gente nos deixa muito orgulhosos. A gente saiu conversando já de umas 2 ou 3 entrevistas, falando, pô, velho, que legal. Porque assim, o respaldo, ele tá nos números, Sim. mas ele tá nisso também. Mas não é tudo no número, né? Na verdade, é muito mais isso, né? É muito mais. É humanizar, né, essa Exatamente. coisa toda, né? Então, a gente percebe que as pessoas se sentem mais... com confiança. E é humanizar de verdade, né? Humanizar. Não é aquele humanizar de rede social. Tira uma foto aí. Tira uma foto aí cozinhando aí. Pois é. Eu fui até provocado, Jackson, no início do mês, exatamente o que você falou. Se você tem o seu lugar e aqui você está conversando. Eu fui provocado e falei assim, poxa, mas você vende a consultoria, você é assessor, e você está lá e você acaba, de alguma forma, a gente está lá ajudando e está pensando, e vamos fazer o cara pensar, a gente está dando uma consultoria. Isso é uma mentoria que a gente está dando naquela 1h30, 2 horas de programa. E me provocaram e falaram assim, mas você está dando entrega, o que você vende? Como é que fica isso na sua cabeça? Eu falei, cara, meu consumidor final é quem está assistindo. A importância é quando você chega assim, cara, eu vi uma entrevista com fulano lá que foi a melhor entrevista que ele deu. Quando alguém fala isso para mim, eu falo, poxa, legal. Pô, vocês conseguiram provocar e extrair dele o melhor dele. Então, assim, isso é importante pra gente, porque cada um daqui vai pontuando. A gente tem uma discussão lá dentro do nosso podcast, que é assim, eu sou o cara que vivo de eleição. Então, assim, pra mim, acaba uma eleição, eu penso em outro. Luiz Fernando já não, Acho que ano de eleição. Ano ímpar é ano de trabalho, ano de par é ano de eleição. Aí fica nessa, aí eu fico todo programa a gente traz todo isso. entrevistado, eu falo, sim, mas eleição. Já a próxima eleição não, já fica... Então, mas eu tenho que provocar a próxima eleição, porque já estão se trabalhando na próxima eleição, então a gente fica pensando nisso. É muito isso. E o podcast permite, né? E com conjuntura, a gente consegue dar essa entrega, né? Eu faço outros podcasts, eu já fiz outros podcasts, mas assim, a entrega que a gente consegue dar, né? O envelopamento que a gente deu nisso é um produto que não tem. Você pode pensar em fazer, mas você não vai achar um Gabriel, um Luiz Fernando, porque eu tô aqui, eu só tô aprendendo. Como é que eu falei? Eles são bem mais velhos do que eu, então eu aprendo com eles. Então, assim, pra mim é uma diversão, porque assim, eu sou o cara que provoca. Eu não sou o cara que vou ficar aqui, que vou explicar, que vou ensinar. Porque às vezes assim eu fico, peraí, eu aprendo mais se eu tirar isso dele. E faço isso demais, dentro desse nosso diálogo. E o nosso entrevistado, eu sempre faço isso. Eu sou o cara que perturba. O pessoal fala assim, você tá jogando duro lá. Eu falo, não, eu só provoco. Eu gosto dessa provocação, eu sou esse cara provocativo. E este formato que a gente conseguiu fazer do podcast, ele é fantástico. Quando a gente não consegue, por um acaso, o Gabriel não tá, o Luiz não tá, eu não tô, a mesa fica um pouco estranha. Muda, né? A mesa fica um pouco estranha. Então, assim, o formato é esse. A gente faz na quinta-feira, a gente chama sempre um colega jornalista de noite para poder discutir e falar essa mesa de conversa com um colega jornalista, exatamente para poder trazer um pouco, vamos ver o que pensa um colega jornalista, para saber a visão de um jornalista. Toda quinta-noite a gente faz um podcast com um colega jornalista. A gente chama um colega jornalista para poder participar dessa mesa com a gente. Até para a gente poder mudar esse cenário de jornalismo que a gente discutiu muito aqui, né? O que forma que tá, como é que tá, e ver como é que tá. Eles estão pensando para a gente poder... Mas é uma forma, é o que o Luiz falou, a gente está botando no mercado, a gente precisa entender como é que a gente vai envelopar isso para rentabilizar isso. E o podcast vai ser através de edital, como é que vai vir a receita, como é que a gente vai viver disso, como é que eu, por exemplo, eu não preciso mais fazer consultoria para ninguém, eu vou viver só de podcast, vamos gravar aqui 2, 3 programas por dia, que vai me fazer feliz, seria um cara feliz. Gravando podcast, conversando, porque isso é bom pra gente. Isso é importante pra gente, até porque quem tá assistindo a gente do outro lado. Né? Não só pra nós, eu digo porque nós estamos produzindo. Você vai no YouTube, digita lá,
Receita de bomba, receita de bolo. Tu vai achar os dois. Infelizmente, tem alguém que vai fazer o conteúdo de receita de bomba. Exatamente. Infelizmente, a gente tá aqui fazendo receita de bolo. A gente tá aqui ensinando coisa boa. Estamos entregando para que um dia a inteligência artificial pegue esse conteúdo e transforme isso em coisa boa para entregar a alguém. Eu acho que essa é a ideia. Esse é o intuito do nosso podcast, é trazer coisa boa, não é criar intriga, não é criar mais guerra, não é botar Então, mais fogo. é legal isso porque é o seguinte, aqui sou só eu, né? Assim, vocês lá são os três, né? É bacana porque quando Começa a divide, dividir, é. né? Fica até entrevistar três é melhor do que entrevistar um só. Não, né? É mais, parece que é mais fácil, né? Flui melhor, mais, né? Flui Flui mais, mais. né? E até porque tem um dia que você não tá legal, que você não tá tão criativo, Aí que o outro já compensa. Pô, teve um dia que a gente fez um programa que o Paulinho tava mal, rapaz, tinha passado por uma bad terrível de um amigo tal, e tava num dia triste, a gente começou a fazer, ele começou a rir e participou. Quando acabou, ele, pô, velho, Salvaram que meu massa dia. que salvou assim meu dia ruim. Tem dia que eu tô, Gabriel mesmo chega lá, exaurido. Aí a gente começa a fazer, o negócio vai animando, vai pegando, vai engrenando, um vai puxando o outro. É uma provocação de um que puxa o outro, Exato. né? Que coloca o outro no E jogo, né? sempre um tem gancho pro outro, né? Às vezes você tá ali sem ideia do entrevistado, você não tem a mínima intimidade ou não acompanha como deveria o trabalho de certo entrevistado. E aí você acaba pegando dos colegas ali uma pesca para poder partir para a sua pergunta e Sim. no final dá certo. E assim, é legal porque esse formato que vocês fazem também já serve como exemplo para tudo na vida, né? Assim, Sim. eu não sei quem é o autor que diz que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Perfeito. Isso aí. Então, quando a sociedade perceber isso, não é? Vai deixar de ser competitiva, né? Vai ser menos competitiva, Mais né? colaborativo. Mais colaborativa, né? E você vai lá em breve, que aí a gente que vai te queremos, perguntar um monte de coisa. aí. Lá, eu vou estar na Berlinda com os três, vou levar um monte de escudo. Nada. Eu posso levar minha banda? Ah, ou se Eu acho que coubesse nosso lá, estúdio não cabe, não, Gente, gente. só o teclado do maestro já Já já, não, é um pranchão. Eu falo pra ele, se fosse surfista, né? Que de vez em quando ele vem com uma pranchinha pequena e bota em cima. É um pranchão das antigas, né? Mas é bom que ele surfa ali Ela só tranquilo. pode ter uma sede. Vamos fazer mais uma rodada que ninguém sabe o que é que tá aqui dentro, né? Eu Vamos mesmo lá. não sei. Vai que. Gabriel às que vezes, é bom nisso. às vezes é pra pagar o cachê da banda, sabe? Isso é bom, hein? Qual a resposta que você esperou com muita ansiedade na sua vida? Rapaz, isso daí foi o Paulo que colocou, porque eu que tinha pegado essa daí, viu? Ele botou de Circulou, volta? botou de volta. Então, quer responder essa ou tira? E aí, vocês respondem essa? Vai lá, cara. Você que tirou, cara. A responsabilidade é sua, não joga Pode. não. Rapaz, tá aí, eu não me lembro. Eu acho que foi o vestibular. É. E É. passou? Passei. Na época que eu passei no vestibular, esses caras vão me chamar de velho. Sim. Você ia. É, velho, a gente não precisa te chamar de Ou velho. você esperava o jornal no outro dia. tá vendo? Era velho, é velho. Não é da minha época, não. Não é da minha época. Como não. eu gostava de saber as coisas na hora. Ia pro pátio da TV Aratu, tinha um mural lá com a lista colada lá. Mas essa talvez tenha sido a resposta que você resposta que esperou. eu mais esperei na vida. E quando a minha então companheira foi fazer ultrassonografia, eu não pude porque eu estava no trabalho para saber se meu filho ia ser um menino ou uma menina. E aí ela montou lá em casa um sapatinho de menina e um boné de um menino. Aí fez assim, adivinhe, vai ser Maria ou Gabriel? Aí eu fiquei, aí ela revelou lá, não tinha essa moda de chá de revelação. Aí ela pegou o boné e colocou na cabeça. Aí eu já vi que era um menino. Quer dizer, a duração ali não foi tão longa, mas foi uma espera que você ficou ali. Pô, parecia que... Uma eternidade. Parecia uma eternidade, assim, foi coisas de 20 segundos e que foi uma eternidade. Bora, Daniela, vê logo como é que vai ser isso aqui. Ela pegou o boné e colocou na cabeça. Ela, pronto, tá resolvido. Resposta rápida. Aí eu fiquei E aí? feliz, né? Cara, eu acho que a pergunta básica foi quando eu soube que era pai, né? Também que iria ser pai, né? Acho que essa foi a grande resposta que eu esperei. Também não foi algo muito longo, né? Foi uma questão de horas ali. E que foi, eu lembro onde eu tava. Tava dentro da Rádio BIF, na faculdade, tava tendo congresso de comunicação. Onde é? Onde é? A Rádio FIB. Da FIB. No Na STF, FIB, sim. no STEP. Campo Gilberto Gil, Sim. na época. Agora é Estácio, né? Não é mais FIB. Mas o campus continua Gilberto O Gil, campus né? continua Gilberto Gil.
E aí minha ex-companheira, mãe de minha filha, foi fazer o teste e nesse intervalo... Você ficou ali sofrendo na dentro da eternidade. rádio. Putz, quando eu descobri, meu arrepio todo, foi a resposta. E isso pautou todo o resto. Aí Dali em diante... Não muda tudo. Eu tenho 3 filhos, eu digo isso. Eu era um ator antes de filho, que eu escolhia o que eu queria. Sim. Que me realizava. Quando meu primeiro filho nasceu, eu já não podia mais escolher o que me satisfazia na minha vaidade de ator. Era o que desse uma renda que eu pudesse comprar o leite ali. Senão, aí muda tudo, né? Muda tudo. E você? Eu acho que eu ainda espero ansiosamente. Eu não... Que espera longa, né? Eu- Ninguém sabe. Eu ainda, Espera, eu ainda espero ansiosamente, né? O tempo que a gente vai poder sentar, discutir, conversar com as pessoas de uma forma, né, amistosa, de uma forma ordeira, né? De que a paz de fato aconteça, que a gente perca que isso tudo acabe, essa agonia, essa guerra, esse caos que a gente está vivendo, porque os dias não são bons. Hoje a gente acorda já pensando o que pode acontecer. Infelizmente, a gente vive na insegurança. Então eu espero ansiosamente o dia que a gente possa acordar e falar: tá tudo bem, passou. Então eu ainda espero. A gente falava, eu né, ainda estou ansioso. antes de começar o papo aqui, assim, né? Desse momento que a gente está vivendo, né? Que tudo, infelizmente, é possível, né? E Lula falou um pouco nesse sentido aí, né? Lá na China, né? Isso. De que o mundo está precisando de paz mesmo, né? Sempre precisou, mas agora chegou no limite, né? Eu estou ansioso. É um pouco Lenine, né? Um pouco mais de calma. É um pouco mais. Essa música é fantástica, né? Paciência. Essa música, quando começa a tocar, primeiro que vem a coisa do som mesmo, né? Você falou do Exatamente. instrumental, né? É. Já leva a gente para um lugar. Aí quando ele começa a cantar, meu amigo, Só a cama. não é quem está nos ouvindo aí, nos vendo, que não conhece, ou até quem conhece vai lá e ouve de novo. Mas quem não conhece precisa ouvir essa música, né? Precisa. A vida às vezes pede um pouco mais de calma. Tá na né? hora, né? A gente tem um pouquinho mais de calma. Essa agonia tá muito... Tá sufocando, tá deixando a gente sem respirar. E sem respirar não rola, né? Não rola, né? Não Meu rola pai nada, sempre dizia, né? você precisa de oxigênio. Decisão Precisa de tomada é oxigênio. decisão certa e você precisa respirar. Ah, Não pode esquecer de respirar. A gente tá vivendo num período de ubiquidade muito grande, de onipresença em tudo. Você acorda com agenda extensa do que é que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. Às vezes você almoça e alguém liga, responda aqui minha mensagem. É tudo para agora, tudo para ontem. E aí tem uma hora que você tem que pensar, ou surta, ou você dá aquele freio de arrumação mesmo. Porque, como está hoje, está impraticável, né? A gente nunca ouviu falar tanto em doenças, em adoecimento mental, não da forma pejorativa, mas da saúde mental das pessoas estarem abaladas, crises de ansiedade. Crise de ansiedade era uma expressão que eu desconhecia até bem pouco tempo atrás. É uma expressão que eu conheço de 10 anos para cá. Não, fulano está com crise de ansiedade e tal, e hoje caiu num lugar comum que quase todo mundo... Molecada, hoje, velho. Você não vê quem não passou por uma crise de ansiedade. Adolescente, cara. Porque a gurizada já nasce nessa era aqui, né? Da tecnologia. Então eles parecem que isso aqui faz parte do corpo do ser humano, né? E outras relações estão muito ligeiras. Você tem 3 filhos, Luiz tem uma, eu tenho um. Aliás, Luiz tem uma creche dentro da casa, tem um abrigo lá. Que ele, tem filho, tem afilhado, tem enteado. Tem um filho, um tem uma enteado. coleção de meninos Lá em dentro casa é a minha, o dela, os nossos cachorros e os sobrinhos e Maravilha, afilhados. maravilha. A casa dos meus sobrinhos, por parte de irmã, que são 2 novinhos, Yaya de 5 e Raulzão de 7, 8. Dizem que é a casa dos adolescentes. Lá a gente não compra pão por unidade, não, por saco. É um saco de pão aí, velho. Aí Pote de requeijão, um saco de pão. Que maravilha. Mas é bom assim, né? Eu adoro, é velho. bom. Nós que somos antigos, Nós eu gostei Nós, dessa expressão. né? Você tá Você chamando de chamou ele de antigo. antigo 2 Que é o vezes. seguinte, Isso é bullying. Isso é bullying. Ele se chamou. Polemiquinho. A gente tinha certas fases na própria conquista das relações, né? A gente arrumava uma paquera, aí passava horas no telefone, tinha a fase do telefone que você passava horas ali conversando e tal. Aí tinha os encontros e as coisas aconteciam gradativamente. Levava-se 6 meses para a consumação de um fato. Agora? Hoje você tem um aplicativo que você resolve tudo no mesmo dia. Então você queima etapa.
acaba abrindo brecha para ansiedade, né? Exatamente. É verdade. Naquele tempo a gente vivia a boa ansiedade, né? Verdade. De cada fase a gente conquistava espera cada boa. fase. Vou te ligar Aí 3 espera, horas né? da tarde. Se o telefone tivesse ocupado esse horário, putz, eu não ia conseguir falar nunca mais. E assim, antigamente o telefone era fixo. É isso. Você ia bater o baba Tinha que e não marcar. se preocupava que aquele cara podia ligar e contratar você Não. com alguma coisa. Agora não pode, porque o cara vai ligar e se ele não vai achar, ligar, ou mandar uma seja, a mensagem. gente é preso, né? Fagundes é que fala que isso aqui é uma invenção para resolver os problemas que nós não tínhamos. Então, assim, né? Né? boa. Antônio Fagundes fala isso. Então, boa. nós não tínhamos. Aí a gente inventou, na verdade, um resolutor de problemas que nós não tínhamos. E se você não responde em 20 minutos, a pessoa te Assédio liga, moral. velho. Não, e é capaz de acionar a polícia, inclusive, para procurar o cara. porque- Assédio moral é um negócio que profissionalmente acabou, né? Porque todo mundo tá assediado o tempo todo, nesse sentido, né? E a ansiedade. Esses dias eu fui jogar com minha esposa futebol e a gente se estendeu no CT lá, tomando uma cervejinha, não sei o que, tal. E meu enteado em casa começou a mandar mensagem pra ela. E não conseguia, ela não respondia porque a gente tava jogando, entrando, saindo, não sei o que, não respondeu. Ele acionou minha sogra, a prima, a tia. Quando a gente chegou em casa, só faltou a polícia. Por causa de 40 minutos, né? De não ver o telefone, sabe? É um negócio assim, Uma não respondeu, aconteceu alguma velocidade, coisa. Se não atender em 40 Não atendeu, minutos, aconteceu alguma coisa terrível, cara. Eu digo, calma, velho. Vai E devagar. assim, é difícil fugir, porque a gente tá preso, né? Tá. Nessa corrente aí que. E né? não tem fio, somos né? reféns. E não tem fio, Não tem gente. fio. A gente A tá gente, às vezes, preso por fala um com o fio que Gabriel não de existe, manhã, né? Ele não responde a gente também, a gente fica. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aí de noite, quando a gente fala, ele tá assistindo novela. Aí ele também não responde, ele só vai responder lá pras 10 Também tomando um horas. pinto ao vivo aqui também. Tá vendo aí? Não, mas às vezes eu saio Ele consegue. de propósito, bicho. Eu encosto o celular ali e vou trabalhar. Às vezes eu tenho um escritório em casa, e aí eu preciso escrever. Bicho, eu vou deixar esse celular aqui no outro quarto e vou pro escritório, porque se eu ficar aqui, eu não me concentro de escrever. Aí os caras surtam lá. Gabriel, cadê? Não sei o quê. Vai Quando eu vendo? olho o grupo, tem 56 mensagens. Aí ele escolhe uma e responde. Aqui, ó, minha filha. Minha filha pergunta, você tá onde? Vai que hora? Não sei o quê. Ela escolhe uma ali, aleatoriamente, e responde aquela. E no meio os caras mandam uma caralhada de áudio pelo meio. Eu vou ouvir um aqui pra ver e ouvir o último. Pegar o fio da minha... Não, e outra coisa é o seguinte: tem um negócio de um acelerador aqui. né? eu só ouço em 1,5, 2. É sério? Você já tá nesse Só nível? 1,5, 2. Eu passo, às vezes, faço uma pegadinha, às vezes eu gravo tudo muito rápido, a pessoa ouve e vai querer botar numa velocidade menor e não existe. Porque é muito doido, a gente chegou num momento fazer em que isso já. você manda uma mensagem de 2 minutos e meio, eu só é ouço. muito longo. É podcast. É podcast. É um podcast, né? Essa é a nossa conjuntura atual, né, galera? Exatamente. Isso aí. Mas, ó, legal esse papo aqui, que gostei, massa. certo? Gostamos. Satisfação foi Pra nossa. mim é bacana porque, assim, não é que é mais fácil, não, né? Eu dizia lá pra Osmar Prado, Osmar, é muito fácil contracenar com você. Parece que é uma mitidez minha. Não, é porque ele vem tão personagem que eu já olhava pra ele e já não ficava meio cabreiro também, eu já tinha que... Já era uma outra pessoa. Já era o Tião Galinha. Já era o Tião Galinha. Exatamente, já nasceu. Então, assim, fica fácil conversar com vocês, né? Por tudo que vocês são, inclusive também por serem comunicadores de rádio, de podcast e tudo. Então, ganhei meu dia hoje aqui. Que massa. Maravilha. Viu? Pra Massa. gente, fantástico. também. Valeu, Luiz. Valeu, Paulo. Valeu, Gabriel. Sucesso aí pra vocês. Massa. Ainda tem um cantar o final aí, ó. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Ainda me arranjaram essa aí pra eu cantar. Boa. Valeu, galera. Massa. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.